Oi pessoal, como que vocês estão? Vocês estão bom, meus filhos? Ó rapaziada, mais uma obra daquelas, saindo pra vocês aí quentinha do forno, então se inscreve e bora pra essa obra maravilhosa. A história começa na residência da influente família Mank. Um homem chamado Lehigh está em pé, discursando em nome do grupo da elite da família Sal. Enquanto isso, ele se vira de costas para um caixão que guarda o corpo de um velho que, ao que tudo indica, já havia perdido o bom senso nos últimos dias de vida. Lehigh exige com firmeza que a carta convite da família Wang fosse entregue imediatamente a esse rapaz. Ele ainda deixa claro que, caso isso não acontecesse, ninguém ali teria permissão para fechar a tampa do caixão, do velho Meng ou até mesmo do jovem Meng Shiner. A neta do falecido, indignada, grita com ele, acusando de desrespeitar o luto da família ao aparecer ali tão cedo, praticamente invadindo a casa. Mei, que é a mãe de Meng Shiner, demonstra preocupação. Com a morte do teu pai, ela e a neta se sentem desamparadas. Duas mulheres sozinhas em meio a tanta tensão e confusão. Os outros membros da família Meng expressam a sua revolta contra Lehigh, acusando ele de ser extremamente arrogante, mesmo não passando, segundo eles, de um simples cão de guarda da família que representava. A família Meng sempre foi a maior rival da família Sal. Porém, agora que o velho Meng se foi, eles se veem enfraquecidos e sem nenhum apoio. Percebendo essa fragilidade, Lehigh sorri de uma forma traiçoeira. Ele revela que trouxe suas próprias pessoas e que já até cercou todo o lugar, deixando claro que ninguém ali sairia até que os seus desejos fossem atendidos de uma vez por todas. Deram a ele exatamente o que ele queria. Enquanto isso, do lado de dentro, um homem misterioso se aproximava da entrada da casa. Assim que notaram a sua presença, um dos responsáveis pela segurança foi até ele, avisando com firmeza que se não obedecesse às ordens, aprenderia do jeito difícil, por bem ou por mal. Esse homem, que na verdade era Xiao Shen, o protagonista, não se intimidou. Sem dizer uma palavra, segurou o pulso do guarda com firmeza, mostrando que não estava ali de brincadeira não. Nesse exato momento, Lehigh percebeu que a carta convite que ele tanto estava exigindo estava com Meng Shiner, que tentava escondê-la cobrindo o próprio peito. Foi então que aquele mesmo homem misterioso que vimos anteriormente fez um movimento inesperado. Atirou contra Lehigh, acertando com força. O impacto foi tão intenso que até mesmo acalmou Shen Miner por um instante. Lehigh caiu ao chão visivelmente irritado e atordoado, e se levantando com raiva, exigindo saber quem é que fez aquela porcaria. Xiao Shen então apareceu com um sorriso leve no rosto, pedindo desculpas e perguntando pelo velho Meng. Lia, visivelmente abalada, chamou pelos guardas que estavam do lado de fora, mas Xiao Shen, com um ar despreocupado, apontou com o polegar para trás, explicando de uma forma irônica que todos já estavam estirados ao chão, imóveis de tanta dor, como se fossem bonecos quebrados. Num ataque de fúria, Lehigh avançou em direção ao prota, determinado a acertá-lo e dar-lhe uma lição bem daquelas bem dada. Porém, antes que pudesse fazer qualquer coisa, recebeu um tapa tão potente que foi lançado ao ar, girando como se fosse um peão. Xiao Shen ainda o repreendeu verbalmente, demonstrando completo controle da situação, né, rapaziada? E desconfiada, a mãe da garota, né, olhou para ele perguntando quem, afinal, era aquele homem. Sem responder, Xiao Shen caminhou direto até o caixão onde repousava o corpo do velho Meng. Lamentou por ter chegado tarde demais, mas logo percebeu que tinha caroço nessa angu. Suspeitando de envenenamento, ele retirou rapidamente uma agulha especial e a inseriu no corpo do ancião, acreditando que ainda havia uma chance de salvá-lo. Meng Shiner e o Dr. Lin Mei observavam a cena com espanto. Ao ver a agulha, o médico reconheceu imediatamente. Se tratava da lendária agulha das 7 estrelas, conhecida pela sua capacidade de prolongar a vida, rapaziada. Para surpresa de geral, o velho Meng começou a tossir e agora estava vivinho da Silva. Meng Shiner e a sua mãe ficaram boquiabertas, sem nem saber como reagir. Os outros presentes, tomados pelo pânico, começaram a correr gritando assustados, invocando o nome do nosso Senhor Jesus. O Dr. Lin, ainda incrédulo, verificou o pulso do velho Meng. Impressionado, ainda afirmou que ele estava firme e estável, com a vitalidade de alguém que estava apenas com 20 anos de idade. Após recuperar a consciência, o velho Meng, ainda sem entender o que estava rolando, se perguntou se tinha sido o Dr. Li quem o havia salvo da morte certa. Com humildade, o médico negou, dizendo que ele não era tão habilidoso assim não, e ainda revelou que o responsável por trazê-lo de volta à vida havia sido o próprio protagonista. Curioso, o velho perguntou quem ele era. Foi então que Xiao Shen respondeu que havia descido da montanha especialmente para vê-lo, e nada mais. Aos poucos, os homens ao redor começaram a se agitar, surpresos e também muito incrédulos. Quando ouviram o nome Xiao Shen, não conseguiram conter a empolgação. De fato, era ele. Ele mesmo confirmou que tinha vindo com o propósito de encontrá-los. 3 dias antes, Xiao Shen ainda estava nas montanhas, cultivando sob orientação de seu mestre, que naquele momento estava apenas dando uma observada enquanto ele descansava. Após anos de dedicação, o protagonista finalmente havia alcançado a fundação da sua base de poder. O seu mestre orgulhoso explicou que não havia mais nada a ensinar, ele havia completado o seu treinamento de uma vez por todas. Motivado por um desejo profundo de vingança, Xiao Shen estava pronto para deixar as montanhas, mas antes de partir havia uma promessa que ele precisava cumprir. O seu mestre o lembrou do passado. Se não fosse pelo velho Meng, o que acolheu quando foi rejeitado pela própria família, ele jamais teria tido a chance de se tornar alguém que é hoje. Aquele
aquele gesto de compaixão precisava ser retribuído, e era exatamente isso que Xiao Shen estava determinado a fazer. De volta ao presente, o velho Meng, já com mais cor no rosto, contou ao prota que muitos anos atrás uma cartomante lhe disse que acolher aquele menino seria um verdadeiro presente do destino. Segundo a previsão da mesma, aquele garoto teria o poder de proteger a família Meng. Ao ouvir isso, Xiao Shen aproveitou para agradecer ao velho. Foi graças a ele que teve a chance de conhecer um especialista que o levou até as montanhas e também o guiou em seu próprio caminho. Com um sorriso nostálgico, o velho Meng revelou que antes do seu mestre levá-lo embora, fizeram um acordo. Depois de 10 anos, Xiao Shen retornaria e se casaria com a sua neta. Mas o clima mudou quando Lin Mei, a mãe de Meng Xiner, colocou o chá sobre a mesa com força, claramente incomodada com essa coisa que ela ouviu. Com o senho franzido, ela relembrou que esse acordo havia sido feito há muito tempo e que durante os anos de doença do pai, Meng Xiner foi quem assumiu todas as responsabilidades da família e também da empresa. Ela insistiu que a sua filha precisava de alguém competente e confiável ao lado, alguém que estivesse à altura. Então criticou Xiao Shen por não ter se apresentado como deveria, chamando ele de tolo e questionando se ele realmente seria digno da sua filha. O protagonista tentava manter a calma, prestes a encontrar um ponto de entendimento com Lin Mei, mas o velho Meng bateu com força na mesa, interrompendo a nova discussão. Ele a repreendeu severamente, dizendo que ela não entendia nada do que estava rolando ali. Em seguida, esclareceu que Xiao Shen não era um qualquer, e muito menos alguém que pudesse ser subjugado pelos padrões comuns daquela família. Aquilo deixou Lin Mei visivelmente desconcertada. Ela não entendia o que o seu próprio pai estava lhe dizendo. Ainda irritado, o velho se voltou para Xiao Shen, reclamando da sua postura passiva diante daquela situação, dizendo que ele não precisava provar nada. Não era como os outros e tampouco pertencia a esse mundo limitado de julgamentos rasos. O velho, ainda animado com tudo que estava rolando, perguntou ao prota se ele não gostava da neta dele. O protagonista respondeu que não era bem assim, mas antes que pudesse se explicar melhor, o velho, teimoso como sempre, mandou chamar Meng Xiner. Disse que fazia anos que não havia direito por conta de toda a confusão recente e que por isso ela quase nem aparecia mais em sua frente. Ainda garantiu que não havia mais ninguém por quem ela pudesse ter tanto apreço. Quando Meng Xiner apareceu, chegou apressada, chamando pelo avô. Sem perder tempo, o velho a puxou pelo braço e a levou direto até o prota para fazer com que eles se apresentassem um ao outro. O nosso herói, observando-a discretamente de canto de olho, não pôde deixar de pensar o quanto ela era cativante e linda. O velho Meng, quase como se estivesse exibindo um tesouro, olhou para o prota perguntando: "O que você acha da minha neta aí, meu filho?" Disse com orgulho que ela era uma jovem pra lá de impressionante. E Meng Xiner, ainda sem entender por que estava sendo chamada, olhava ao redor, tentando captar o motivo de tanta pressa e alvoroço, né, vamos por assim dizer. Foi quando o avô revelou que o motivo de tudo aquilo, ele havia decidido que ela e o protagonista agora seriam noivos. Já que os dois estavam presentes ali naquele mesmo momento, ele achou que não havia razão para esperar. Mandou logo que registrassem o casamento o quanto antes e Meng Xiner ficou surpresa com a notícia, coitada. E então voltou a olhar para o prota, observando atentamente a sua aparência. Comentou que ele havia mudado bastante desde a última vez em que se viram, e curiosa perguntou como ele conseguiu salvar o seu avô. Em sua mente, ela pensava o quão incrível era ver alguém que enfrentou sozinho dezenas de guarda-costas, e Xiao Shen, com um sorriso tranquilo, respondeu que tudo aquilo não passava de uma pequena diversão, o que fez a garota rir levemente. Ele então se levantou do assento com certa pressa, dizendo que precisava meter o pé, o que deixou o velho Meng um tanto quanto intrigado. O ancião o questionou para onde é que ele estava indo, mas antes de sair, o protagonista deixou nas mãos de um dos homens da casa uma certidão de casamento. O gesto pegou geral de cara. Meng Xiner, segurando o documento, olhou para o avô e perguntou por que ele estava tão surpreso, afinal era ele quem mais queria aquele casamento. O velho Meng, com os olhos brilhando de alegria, abraçou o casal com todo entusiasmo, dizendo que o seu desejo estava se realizando. Só faltava agora um bisneto para completar a felicidade da família. Ô velhinho apressado. O prota, por outro lado, estava bem confuso, rapaziada. Nunca teria imaginado que a primeira coisa que faria ao descer da montanha seria se casar com a neta do seu benfeitor. E ainda assim, algo dentro dele fazia tudo parecer bem certo. Nesse momento, Lin Mei, a mãe da garota, puxou a filha pelo braço e a olhou seriamente para o prota. Disse que ele não fazia ideia do que estava fazendo. Afinal, Meng Xiner era a candidata a presidente do grupo Dream da família Meng. Ele precisava pensar melhor e entender quem ela era e o tipo de homem que ela merecia ao seu lado. Mesmo assim, os olhos de Meng Xiner seguiam o prota, enquanto seu semblante surgia uma expressão de admiração difícil de esconder. Mesmo ciente de que tudo estava rolando ao seu redor, o prota não hesitava em tomar essas decisões que ele havia tomado. Ao olhar para o avô de Meng Xiner, sentiu uma preocupação sincera de que algo pudesse acontecer com ele de novo. No fundo, pensava que não estava fazendo um mau negócio. Se casar com a neta do cara significava poder ficar ao lado do velho e continuar cuidando dele. Estava então tudo certo, né, rapaziada? Enquanto ele pensava nisso, viu o velho sorrindo ao seu lado com uma expressão pra lá de satisfeita. Meng Xiner, observando a cena, sentiu que não adiantava lutar contra. Sabia que o que decidisse seria por conta própria, pois a sua mãe nem tinha mais o mesmo controle sobre as suas escolhas. Mesmo assim, Lin Mei deixou bem claro que não aceitaria um homem simples como Gen e prometeu a si mesma que mais cedo ou mais tarde colocaria ele pra fora da família. Tentando mudar o clima, o velho Meng sugeriu que o prota começasse a ajudar Meng Xiner nos assuntos da empresa. Prometeu até arrumar um cargo modesto para ele com salário anual de 300 mil pilas. Ao ouvir aquilo, Xiao Meng ficou momentaneamente
completamente atordoado, não pelo valor, mas pela influência que aquela família claramente tinha. O velho Meng agradeceu pelo apoio do jovem e silenciosamente refletiu que, tendo ele como genro, seria mais fácil conduzir sua própria investigação para descobrir quem o havia envenenado recentemente. Afinal, ainda precisava de tratamento contínuo para recuperar por completo, e na manhã seguinte, o nosso herói estava relaxando no seu novo escritório. Embora estivesse oficialmente trabalhando, a sua mente estava ocupada com pensamentos mais sérios. Ele precisava descobrir quem tinha tentado mandar o velho de Rasta pra cima. Também sabia que precisaria reunir ervas medicinais de altíssima qualidade para ajudar no tratamento. Nesse momento, Lin Mei entrou no lugar e sem rodeios colocou um cheque sobre a mesa pedindo que ele deixasse a família Meng em paz. O valor, rapaziada, pasmem aí, ó, prepara aí, era 5 milhões. Ela agradeceu pelo que ele fez de salvar o velho, mas deixou claro que queria que ele sumisse pra sempre da vida deles. O Proto olhou para o cheque e o chamou de sogra, visivelmente surpreso com a quantia. Lin Mei se irritou com o termo, dizendo que ele não era digno e nem tinha o direito de chamá-la assim. Para ela, ele era apenas um aldeão comum e achava patético o fato de ele parecer feliz com os 5 milhões. Mas o que veio a seguir a pegou completamente de surpresa. Sem hesitar, o Prota rasgou o cheque na frente dela. Os seus olhos demonstravam frieza e convicção para ele. Para ele, aquele dinheiro não tinha valor algum e, na verdade, nenhuma das riquezas da família Meng significava algo importantíssimo assim para ele. Lin Mei, incrédula, pensou que ele só estava recusando porque acreditava que poderia lucrar ainda mais se ficasse ao lado da filha, e não porque realmente não tinha valor para ele. Foi então que decidiu colocar em prática um plano que ele já havia preparado, diga-se de passagem que já fazia um tempinho. Ordenou que Jun, o secretário-geral do grupo Dream da família Meng, entrasse e trazia consigo alguns documentos. Lin Mei decidiu que, já que Xiao Sen insistia em ficar, ele teria que começar a contribuir com a família. Com raiva, entregou uma pilha de documentos e mandou que ele revisasse tudo o mais rápido possível. Não era um pedido, era uma ordem. Mas ao analisar os papéis, Luan Jun pareceu meio confuso. Os documentos tratavam de uma dívida antiga de mais de 10 milhões envolvendo uma empresa comercial. A situação era complicada e a empresa em questão estava sob grande pressão. E pior, era apoiada pela poderosa família Wang. Por isso nunca levaram a dívida muito a sério. Da última vez que alguém da família Meng tentou cobrar o valor, voltou tão espancado que até hoje ainda estava com dívidas próprias por conta dos danos. Mesmo sem saber de todos esses detalhes, o protagonista acabou por aceitar a missão, mas impôs uma condição clara. Se ele conseguisse receber o valor pendente, Lin Mei teria que se curvar e demonstrar respeito sempre que o visse. Com os dentes cerrados e soltando palavrões entre os lábios, ela aceitou a proposta e saiu furiosa, pisando firme. Nesse momento, o protagonista reparou que Lian Yu, a secretária, ainda estava por perto, pedindo que ela esperasse um pouco. Com um olhar observador, perguntou se ela sentia dores na parte inferior do abdômen em certo período do mês e se os ciclos dela estavam irregulares. A pergunta deixou visivelmente constrangida e ela corou surpresa por ele saber disso. Xiao Shen então se ofereceu para aplicar um conjunto de técnicas de massagem que poderiam ajudar, mas avisou que o tratamento custaria 8.000 pilas. Lian Yu, tomada pela vergonha, recusou imediatamente e saiu apressada, dizendo que não tinha necessidade daquilo. Ainda assim, ele sugeriu que ela tentasse ao menos beber um chá de ervas cítricas com babosa todas as manhãs às 7 da manhã, garantindo que em uma semana já haveria os efeitos continuarem. Ao vê-la partir, murmurou para si mesmo que ajudar pessoas nem sempre era fácil, mas muitas resistiam mesmo quando precisavam. Logo depois, Meng Xiner apareceu no escritório e ao perceber o rosto avermelhado de Lian Yu ficou curiosa, mas acabou por não comentar absolutamente nada. Em seguida, jogou um cartão de crédito para o protagonista, explicando que ele precisava de um terno decente para acompanhá-lo ao banquete da família Wang naquela noite. Também leu liberdade para ele gastar o restante do valor como bem entendesse, e o prota agradeceu sinceramente, achando ela muito generosa. Agora, com aquele dinheiro em mãos, ele não precisaria mais se preocupar com os remédios para continuar tratando o velho Meng. Sem perder tempo, ele foi até a clínica do doutor e assim que entrou, se deparou com uma confusão. Um homem exaltado segurava as roupas do médico, gritando sem qualquer constrangimento, mesmo na frente do neto do próprio doutor. Era claro que ele estava causando problemas e o prota não pretendia ignorar aquilo. O homem gritava transtornado, acusando o doutor de ter diagnosticado mal tanto seu pai quanto o velho Meng, que fora dado como morto e claramente não estava. Com raiva, o chamava de charlatão, afirmando que ele não conseguia melhorar a condição do pai e que jamais iria voltar a confiar nele. Num rompante de fúria, chegou a erguer o doutor nos braços, ameaçando bater nele, enquanto o neto, impotente, assistia a cena sem nem poder fazer nada. Foi quando o nosso herói entrou em ação, pedindo com firmeza que ele parasse. Parar, por favor. Disse que um médico sempre faz o possível para salvar uma vida, mas que até os mesmos e maiores esforços têm os seus limites. E com um sorriso tranquilo no rosto, afirmou que aquele homem devia se considerar com sorte por ter cruzado com ele naquele momento. Ainda agitado, o sujeito perguntou quem ele era e antes que o prota
Prota pudesse responder, o próprio doutor tomou a palavra, chamando ele de médico milagroso, o mesmo que havia ressuscitado o velho Meng. Com toda a convicção declarou que se existia alguém no mundo capaz de salvar o pai daquele homem era ele, o protagonista. O homem ficou incrédulo, afinal como alguém tão jovem poderia ser chamado de médico e muito mais milagroso. Mesmo assim permitiu que o Prota tentasse, mas com uma condição, teria apenas um dia para mostrar resultados. Se não houvesse melhora, prometeu que nem ele e nem o doutor teriam paz, e até a família Meng iria sofrer as consequências. O doutor tentou intervir dizendo que a condição do paciente era grave demais para promessas apressadas. O Prota por sua vez concordou com o diagnóstico, mas manteve a confiança, dizendo que o tratamento não levaria mais do que o tempo de beber uma simples xícara de chá. E assim começou. Quando ele aplicou a agulha na testa do paciente, o homem que até então parecia sem vida abriu os olhos e de repente começou a tossir ketchup. O filho em pânico pensou que estavam matando e imediatamente chamou sua equipe, que correu com uma cadeira de rodas para retirar o pobre pai dali. Enquanto saía, o homem lançou uma nova ameaça. Se algo acontecesse com seu pai, ele fecharia a clínica do doutor e arruinaria a família de Meng. Mas mesmo antes disso, ele vacilou. Ele olhou para o protagonista oferecendo uma última chance. Talvez ainda restasse o fio de esperança. E o Prota, calmo como sempre, explicou que o que ele havia feito ali era apenas o começo, um alívio temporário. Se quisesse ver o pai totalmente curado, teria que confiar no tratamento completo e demonstrar verdadeira piedade filial. Mas o homem se recusava terminantemente a demonstrar qualquer gratidão. Com o rosto fechado, bateu a porta do carro e com força foi embora. Lá dentro, o pai dele continuava tossindo, o que deixou o filho ainda mais apreensivo. No entanto, o velho logo se acalmou, dizendo que a dor havia aliviado bastante e que na verdade se sentia muito mais forte do que se sentia antes. Surpreso, perguntou se quem havia salvado fora o Dr. Lee, e ao saber que não, que fora o próprio Xiao Shen, ficou ainda mais impressionado. Com a voz firme ordenou ao filho que voltasse e agradecesse ao jovem como se devia, afinal ele até acreditava que não sobreviveria, mas agora estava ali, respirando com facilidade, e o filho ainda suando frio percebeu que havia cometido um grande erro, um erro gravíssimo. Enquanto isso, fora do grupo Dream da família Meng, o Prota carregava algumas ervas medicinais básicas que havia conseguido. No entanto, ele ainda precisava de ingredientes raros e de altíssima qualidade, essenciais para a recuperação completa do velho Meng, e era nisso que pensava quando Meng China chegou com 2 pessoas e uma carroça. Ela não perdeu tempo e já o questionou porque ele ainda não tinha comprado um terno decente como ela havia pedido, e ele respondeu com simplicidade que havia se esquecido, mas a verdade era que ele havia usado quase todo o dinheiro para comprar o remédio de que precisava. Meng China nem teve tempo de reagir e o motorista da carroça olhou para o Prota com desdém, perguntando no tom rude quem era aquele babacão ali. Como havia escutado rumores de que Meng China tinha se casado, ele ensinou se o Prota era o tal marido. O outro passageiro logo zombou da ideia, dizendo para ele parar de brincar. Segundo ele, Meng China jamais teria tempo para marido, já que vivia ocupada demais com o trabalho, e ela permaneceu em silêncio, visivelmente exausta. Sen, o rapaz que estava com eles, não perdeu tempo. Ao ver o Prota entrar na carroça, soltou um comentário venenoso, dizendo que ela, sendo a linda herdeira da família Meng, jamais iria se interessar por um simples camponês. Mas os acompanhantes rapidamente cortaram a arrogância, confirmando que o Prota era sim o marido legítimo dela. Aproveitaram até para apresentá-lo formalmente, dizendo que os dois poderiam conversar melhor, já que Meng China queria tirar uma soneca. Ela não respondeu nada, apenas acelerou ainda mais o carro e Sen tentou iniciar uma conversa com a garota, mas foi interrompido pelo Prota, que com um leve tom de sarcasmo perguntou se ele não tinha ouvido quando ela disse que queria descansar. Sen respondeu com raiva, dizendo que o Prota não era ninguém para interrompê-lo, e com calma e firmeza o nosso herói rebateu, dizendo que sua esposa precisava descansar e que se houvesse algum problema com isso, ele ficaria feliz em contar a todos o que realmente rolou. Algumas pessoas simplesmente não sabiam a hora de ficar caladas, isso com certeza, como era de se esperar, deixou o cara ainda mais furioso. Ele detestava ser confrontado por alguém que julgava ser inferior, principalmente vindo de alguém que considerava um caipira. Irritado, ele puxou da manga uma agulha de gelo que havia pegado anteriormente na sala Kinsan, e era um item especial, e uma vez que fosse inserido nos pontos certos de acupuntura, causaria um efeito devastador e bizarro, rapaziada. Sen estava confiante de que ao aplicar aquela técnica em seu alvo, conseguiria humilhá-lo diante de todos, fazendo até ele perder o controle. Era uma armadilha bem planejada, pensada para causar arrependimento e também vergonha, mas ao perceber as suas intenções, o Prota agiu com rapidez e muita destreza, estendendo a mão com firmeza e agarrou a agulha antes que fosse usada. Nesse momento, ficou claro que Sen realmente estava recorrendo a métodos pra lá de obscuros. Sem hesitar, o Prota devolveu a agulha na mesma moeda. Lançou de volta contra Sen com o intuito de fazê-lo experimentar o próprio veneno. Mas Meng China, ao testemunhar aquilo, despertou assustada e visivelmente incomodada com o que estava rolando. E então veio o motivo de tanta surpresa. Sen havia urinado nas calças e o cheiro era tão ruim que geral decidiu vazar do carro. Um dos homens do grupo pertencente à facção Shinner comentou que Sen deveria trocar de calça, sugerindo que o deixassem na beira da estrada. Mesmo assim, o cara não desistia da ideia de se vingar do Prota. Sem conseguir conter a sua raiva, ele avançou contra ele com tudo, determinado a colocá-lo no chão, mas foi em vão. Quem acabou sendo humilhado foi ele próprio, e o Prota apenas fechou as mãos com calma e seguiu seu caminho como se nada tivesse rolando. Enquanto isso, Sen ficava para trás, sendo motivo de piada. O Prota ainda comentou sobre o barulho, reclamando da confusão, enquanto Meng
Meng Shinner, completamente perdida, tentou entender o que havia rolado. Ela perguntou ao Prota buscando uma explicação, mas ele fingiu não saber de nada, e brincando com a situação sugeriu que talvez o jovem mestre estivesse chegando a uma idade em que problemas renais começariam a surgir. Os homens da facção ainda não compreendiam por que Sen havia atacado o Prota daquela forma distribulada. Mantendo o tom irônico, o nosso herói ainda sugeriu que talvez Sen estivesse secretamente apaixonado por ele. Meng Shinner, com um suspiro de cansaço, pediu para ele tomar cuidado com esse tipo de provocação, lembrando que ainda precisavam de Sen para conseguir o convite para o banquete. Se quiserem garantir um bom relacionamento com a família Sen no futuro, teriam que manter uma boa aparência. E ouvindo isso, o Prota apenas murmurou para si que agora já era tarde demais. No entanto, afirmou que não se sentia nem um pouco culpado pelas zoações. Logo depois apareceu alguém para ajudar Sen. Essa pessoa sabia que a família Sen tinha planos de apoiar Meng Shinner, e tudo indicava que as consequências daquele confronto estavam apenas começando. Ela decidiu focar na sua vingança, preferindo deixar de lado o banquete daquela noite. Meng Shinner ficou preocupada, pois temia perder a chance de fortalecer laços com a família Sen. Tentando tranquilizá-la, o Prota garantiu que daria tudo certo, perguntando se ela confiava que ele iria cobrar os 10 milhões que a Tianai Trade Company devia. Meng Shinner sério pediu que ele não se preocupasse com isso, perguntando quem havia lhe contado sobre essa dívida. Com a maior confiança, o Prota disse que se curvaria diante de uma certa senhora, assegurando que cuidaria de recuperar o dinheiro, deixando Meng Shinner bem confusa. Ela não sabia quem seria essa certa senhora, mas receava se envolver em problemas, e por isso decidiu mandar Lian Yun para acompanhá-lo, o que o Prota aceitou de uma forma bem tranquila na realidade. Em seguida, no escritório da Tianai Trade Company, o protagonista Lian Yun conversava com um homem chamado Matt, diretor da empresa. Esse cara, com uma atitude desrespeitosa e um sorriso malicioso, propõe um acordo indecente. Ele consideraria pagar os 10 milhões se Lian Yun passasse uma semana com ele. Deixou claro que se não concordassem, não receberiam nem um centavo emprestado. Ignorando completamente as palavras ofensivas, o protagonista avisa Matt que ele teria sérios problemas se não cumprisse com as suas obrigações, negando até se apagar. Irritado, Matt reclama, dizendo que está sendo ameaçado, e como ele estava em seu próprio território, os outros funcionários ainda correm para defendê-lo. Mas o Prota, com firmeza e sem medo, derruba todos facilmente, mostrando que não era alguém para se mexer. Nesse momento surge um homem que havia causado problemas à família do Prota, emocionado por finalmente tê-lo encontrado. Ele se apresenta como o Sr. Wang, respeitosamente perguntando por que Lian Yun estava ali. Porém, ao perceber a situação, ele se preocupa mais em entender o que estava rolando do que em qualquer conflito. Nervoso, explica que foi apenas um pequeno acidente e pede desculpas pelo que presenciou, prometendo expulsar aqueles que causaram os problemas. Ironicamente, chama o Prota de uma simples mosca, e o nosso herói sugere ao Sr. Wang que o esperasse na sala de reuniões, mas para sua surpresa, Wang age de uma forma pra lá de esquisita, demonstrando apoio ao Prota. Ele explica que a família Wang apoia a empresa Tianai e estava disposta a ajudar a resolver qualquer problema que Lian Yun tivesse. Além disso, o Sr. Wang atualiza Lian Yun sobre a dívida da empresa, mostrando que estava disposto a colaborar. A família da esposa do Prota também deixou claro que não iria devolver nada, e sem pensar duas vezes, o Sr. Wang desferiu um tapa forte em Matt, repreendendo ele por ter a audácia de mexer com o Prota. Matt, aos prantos, pediu desculpas, dizendo que tudo não passava de um mal entendido, e que na realidade ele não sabia que o homem à sua frente era alguém importante. Mesmo assim, já era tarde demais para ficar dando desculpinhas. Depois de levar um chute do Sr. Wang, Matt foi atrás da grana. Quando voltou, se ajoelhou diante do nosso herói, reconhecendo que havia sido ignorante por não ter percebido quem ele era de primeira mão. Entregou um cheque no valor do dinheiro, junto com um pequeno bônus como gesto de respeito. O nosso herói, com calma, ordenou que ele entregasse o cheque ao secretário Lian Yun, e ele fez isso imediatamente. Se virando para o Sr. Wang, pediu que ele trouxesse o papel e lápis para que pudesse escrever uma receita, já que sabia que estava ali para ajudar o pai do Prota. O Sr. Wang não perdeu tempo, deu outro tapa em Matt e mandou que fosse buscar os materiais. Com tranquilidade, o protagonista escreveu a receita e, como se fosse algo simples, a entregou para o Sr. Wang, explicando que ele deveria seguir a receita e preparar o remédio para o pai dele 3 vezes ao dia. O Sr. Wang ficou visivelmente animado com o que recebeu, e o protagonista confiou a ele a responsabilidade de punir Matt e os seus subordinados. Sem hesitação, o Sr. Wang prometeu fazer isso e, com raiva, deixou claro que a partir daquele dia nenhum deles precisariam mais trabalhar, pois todos estavam demitidos. Matt implorou por uma chance, mas o Sr. Wang foi implacável. Eles estavam na lista negra, o que significava que não teriam mais lugar na cidade de Tianai no futuro. Depois, o Sr. Wang mencionou que aquela noite faria uma grande festa para celebrar o aniversário do seu pai e convidou o Prota, esperando que ele pudesse dar ao pai o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ressaltou que com aquele convite ele seria convidado de honra da família Wang, e Meng Shinner, ao saber disso, ficou surpresa com a coincidência, feliz de finalmente receber o convite que estava esperando há tanto tempo, e se
se preocupava com isso. Com um sorriso aceitou o convite, se despediu e logo em seguida ligou para Yang Yun, e ao ouvir o nome, o Sr. Wang percebeu. Meng Xiner era assistida pela sua secretária, que percebeu rapidamente que o prota estava ligado à família Meng. Pensando em estratégias, ela cogitou contar ao pai de Meng Xiner para que eles pudessem reconsiderar a escolha dos sócios na reunião principal da família Meng. Enquanto isso, Lin Mei começava a perceber o que ouvira que poderia ser verdade, descobrindo que Meng Xiner tinha discutido com o secretário, o que a fez repreendê-la duramente. Lin Mei deixou claro que Sen era um parceiro fundamental para eles, perguntando se ela estava louca de ofendê-lo daquela forma. Além disso, ressaltou que não podiam perder o banquete da família Wang e os homens do grupo não deram muita atenção ao que ela dizia, mas Lin não aceitou aquilo muito calada. Sua mãe sugeriu que ela começasse a usar roupas mais bonitas para tentar conquistar Sen e, irritada, a garota gritou, deixando claro que sabe o que estava tentando fazer. Perguntou furiosa se poderia parar de se meter em sua vida pessoal, ao que a mesma respondeu com uma nova provocação, perguntando por que ela não resolvia os problemas sozinha e ainda exigiu que encontrasse uma maneira de conseguir o convite para o banquete da família Wang. Lin Mei ficou sem resposta e foi nesse momento que o prota apareceu com Lin Yanyun, dizendo animado que já tinha um convite da família Wang agora. Isso deixou Meng Xiner e a sua mãe completamente de cara. Elas correram para confirmar se aquele papinho do prota era verdade e Lin Mei, ainda incrédula, perguntou de onde Lin Yanyun havia tirado aquela informação. Li Yanyun explicou que foi o próprio protagonista quem conseguiu o convite e que o Sr. Wang havia sido muito respeitoso com ele, o que deixou todos ainda mais de cara. Lin Mei então se voltou para o prota, questionando se alguém como ele, que ela considerava um simples aldeão, realmente conhecia o presidente da família Wang. Desconfiada, ainda suspeitou que talvez Sen tivesse subordinado Lian Yu para ajudar com aquela mentira. Mas a secretária mostrou a Lin Mei que o cheque que receberam de Tianlai Training Company garantia que os 10 milhões devidos pelo prota estavam ali. Com um toque de sarcasmo, ela comentou que ainda assim não tinham se curvado a ele, duvidando que fosse alguém que realmente cumprisse a sua palavra. Os homens do grupo não entendiam por que ela deveria se curvar, mas Lin Mei ignorou os comentários e começou a checar a autenticidade do cheque. Mesmo assim, resistia a acreditar, ironizando que poderia ser mais uma única jogada do protagonista, e Meng Xiner já estava abraçando Lian Yun, confiando plenamente que ele jamais iria mentir para ela. Cheia de entusiasmo, ela planejava ir imediatamente para o banquete da família Wang, porém, sua mãe apareceu na frente dela, estendendo o braço para impedir a sala. Lian Yun tentou explicar que não podia ir embora porque já tinha ligado para Sen que iria buscá-los, mas isso pouco importava para Meng Xiner, que, cansada de vê-lo se intrometer em seus assuntos, tirou o braço da mãe com força, gritando que não tinha nada a ver com Sen e que não queria nenhuma ligação com aquele nojento. Ainda furiosa, sugeriu que se Lian Yun não quisesse ir com eles, que ficasse ali esperando por Sen. E essa reação pareceu agradar o prota. Ele chamou Lian Yun, dizendo que era hora de meter o pé. Enquanto passava por Lin Mei, o nosso herói disse que ela ainda precisava se curvar a ele, porque era a única coisa que poderia oferecer. Obviamente, esse comentário deixou Lin Mei muito irritada, e ela se perguntava por que a filha escolhera acreditar em alguém tão idiota em vez dela. Pensou até que o prota deveria ter usado algum tipo de feitiço para virar Meng Xiner contra ela, decidindo que precisava encontrar um jeito de se livrar do prota. No fim das contas, Lin Mei resolveu ir com eles e pediu a Meng Xiner para esperá-la no Grand Hotel da família Wang, onde o banquete iria acontecer. Os convidados começaram a chegar e, claro, o prota estava entre eles ali. Circulavam rumores de que o velho Wang anunciaria publicamente quem seria o próximo parceiro da família. Sen também apareceu, mas logo foi questionado por onde estava Meng Xiner e por que não tinha ido com ela. Com uma atitude arrogante, ele respondeu que estava cansado de lidar com mulheres que não eram atraentes e que não sabiam o próprio lugar, e essa fala foi ouvida por Lian Yun, que controlava sua raiva, sabendo que não era hora de agir impulsivamente. Lin Mei, que também ouviu o comentário, falou para Lian Yun que ela precisava entender como o mundo dos negócios funcionava, e era tudo sobre adaptação e flexibilidade, e ainda sorriu, cumprimentando Sen, perguntando por que ele não ia visitá-los em casa, alegando que Meng Xiner falava dele todos os dias. Ao redor, os outros convidados que pareciam ser amigos de Sen observaram a cena, e os mesmos começaram a provocar Meng Xiner, perguntando com sarcasmo o que ela estava fazendo ali sem convite. Eles logo deduziram que ela estava tentando se reconciliar com Sen e não perderam a chance de criticar a coitada, chamando ela de descarada por tentar entrar no banquete da família de uma forma escondida. Um deles, acreditando nas palavras de Lin Mei, resolveu dar uma chance para Meng Xiner, dizendo que ela só seria perdoada se pedisse desculpas da forma correta. Lin Mei, aproveitando a situação, agradeceu aquele sujeito pela generosidade e mandou Meng Xiner fazer uma mensagem nos ombros dele como uma forma de desculpa. Mas a garota nem deu atenção para isso, ignorou todo mundo e seguiu em frente com o rosto cheio de indignação, e entrou direto para o banquete, deixando Sen e o outro restante do grupo de queixo caído. Aproveitando o momento, o prota não perdeu a chance de tirar sarro de Sen. Disse que estudou medicina por anos e que, olhando de cara, percebeu os sintomas do sujeito. Aconselhou que os adultos não deveriam molhar as calças e, com um sorriso, entregou a notícia de que Sen provavelmente tinha deficiência nos rins. Isso fez a fofoca explodir e todo mundo começou a espalhar que Sen tinha feito xixi nas calças e que talvez esse fosse o motivo de Meng Xiner ter ido embora dele. No final, Sen só ficou lá observando o prota ir embora, irritado e sem conseguir achar o que falar para Lian Yun. Quando Meng Xiner apresentou a carta
convite para entrar no banquete, Sen e os outros ficaram surpresos e também pra lá de curiosos. O gerente do lugar pegou o convite, que era oficial da família Wang, levantou o cartão dizendo que nunca tinha visto aquele modelo antes. Pediu desculpas e falou que precisava avisar o Sr. Wang antes de deixá-los entrar e pediu para ela esperar um instante. Enquanto isso, Sen e o grupo começaram a zombar de Meng Xiner, acusando ela de ter forjado o convite. Sen até sugeriu que, se ela fosse sua namorada, só evitaria de passar essa vergonha, mas avisou que antes teria que implorar para Lin Mei aceitar isso. Lin, apoiando Sen, repreendeu a filha por não acreditar nele, dizendo que ela precisava se apressar e pedir desculpas imediatamente. A garota firme respondeu que ele já tinha dito para ela parar de se meter na vida dela. Depois, Sen se virou para Meng Xiner, lembrando que, quando ele molhou as calças no carro, ela só pediu que ele pagasse pela limpeza porque o respeitava como parceiro. Agora, dizendo que ele estava colocando a culpa nele, Sen riu, admitindo que não conseguia deixar de achar a situação toda muito engraçada. Lin Mei e Yin Yun ficaram ali meio sem saber o que fazer diante daquela cena horrível. Envergonhado e claramente irritado, Sen já não aguentava mais as provocações e levantou a mão para dar um tapa no prota. Mas antes que conseguisse, o padre segurou seu pulso e falou firme que a insuficiência renal poderia ser até tratamento, mas bater alguém era contra a garantia de cadeia. Meng Xiner ficou surpresa, pois não esperava ver aquele lado mais controlado do cara. Sen, puxando o braço do prota, reclamou que tinha muita coragem de aparecer ali de novo, avisando que não importava se ele viesse com mais gente. Mandou os capangas segurarem o prota. Eles foram tentar, mas antes que conseguissem, o velho mordomo chegou todo indignado, perguntando quem tinha coragem de desrespeitar o convidado de honra da família Wang. Sen, se achando tal, achou que o mordomo estava falando dele, esfregando as mãos no pescoço, como quem ia estrangular alguém enquanto esperava a resposta. Então ele perguntou se aquela carta convite era realmente do prota, e Meng Xiner percebeu rápido que algo ali não estava certo. Olhou para o lado do protagonista, desconfiando que ele tinha algum segredo por trás daquele convite, já que a família Wang nunca agia da forma que estava agindo. Lin Mei ficou ainda mais chocado ao ver o mordomo abaixar a cabeça e se desculpar pelo mal entendido. O mordomo então se dirigiu aos presentes, chamando eles de ilustres convidados, e os convidou para entrar, deixando Sen e o seu grupo totalmente boquiabertos. Lin Mei, ainda incrédula, perguntou a Lian Yun se ele tinha certeza, ao que o mesmo, sorrindo, confirmou que o convite tinha sido entregue pessoalmente pelo próprio Sr. Wang. Lin Mei, teimosa, achou que deveria ter alguma mágica ou feitiço envolvido para o mordomo estar ajudando o prota daquela forma, e os homens do grupo de Sen também ficaram desconfiados, já que aquele convite era realmente especial. No fim, Sen acabou indo para a lista negra da família Wang, tudo por ter ofendido os convidados de honra, e o velho mordomo lançou um olhar sério para ele, avisando que nunca mais pisaria no território da família Wang. Enquanto os guardas o escoltavam para fora, Sen ameaçou que o prota iria se arrepender de tudo o que havia lhe feito. O mordomo, olhando o convite do velho Sen, desprezou completamente, dizendo que ele não era ninguém de verdade. Ao contrário de Sen, que se achava especial e não parava de se gabar, o prota tinha um dos 3 únicos convites VIP, e que também quem recebia esse convite era considerado praticamente igual ao próprio chefe da família Wang. Sem cerimônia, ele e os seus acompanhantes entraram no salão de banquetes, onde foram recebidos por um atendente que os conduziu até os seus assentos. Ao lado da mesa deles encontraram Zhao Lizhu, o que imediatamente irritou Meng Xiner, e ela jamais imaginou que a família dele também teria direito de sentar na primeira fila. Mas ao invés de se irritar, Xiner apenas sorriu com tranquilidade, comentando que era bom se verem de novo. Zhao Lizhu, por sua vez, zombou, dizendo que era uma pena que o velho Men ainda estivesse vivo, e rindo afirmou que isso só prolongava a duração do grupo Dreamwalk por mais alguns dias. Mas o que ele não esperava era que a sua provocação deixasse Meng Xiner visivelmente irritada, coitada. E enquanto isso, o prota já começava a sacar o verdadeiro caráter de Zhao Lizhu. Meng Xiner então enviou Yang Yun para entregar o presente que haviam preparado para o Sr. Wang, mencionando com segurança que o contrato ainda não estava assinado, então o resultado ainda era incerto. Zhao Lizhu, rindo de uma forma arrogante, rebateu dizendo que no mundo dos negócios não bastava só falar, era preciso usar a cabeça também. Nesse momento, o Sr. Wang e o seu pai apareceram para cumprimentar os presentes. Zhao Lizhu entregou uma chave que chamou a atenção de todos, era a chave de um conjunto na Cloudtop Villa, uma propriedade recém-construída e também muito valorizada, famosa por prolongar a vida e trazer prosperidade a quem morava lá. O fato da família Zhao poder presentear algo assim só aumentava o respeito e o prestígio deles. Chegou então a vez de Meng Xiner entregar o seu presente e apresentou uma obra-prima do mestre Jurong, ou seja, do mestre bêbado do prota. Isso deixou todo mundo de cara, porque o velho mestre já deveria estar aposentado há mais de 10 anos, e cada uma das suas obras agora era vendida por mais de 1 bilhão. O prota olhou para a escultura confuso, pensando em como seu professor bêbado havia esculpido aquilo estando sempre embriagado, e ele não conseguia acreditar que aquilo valesse tanto, já que tudo que o velho fazia era beber e beber. Por isso, ele nunca havia dado muito valor ao mestre. Zhao Lizhu, um verdadeiro mestre em persuasão, se virou para os presentes, mencionando que havia dedicado muito esforço ao presente que entregou, e ela sorriu concordando com orgulho. Foi então que o velho Wang, agradecendo a todos pela presença, anunciou que tinha algo importantíssimo para falar, algo que todo mundo já suspeitava. Ele iria escolher o novo parceiro da família Wang. Entre os mais cotados estavam Zhao Lizhu e Meng Xiner. Antes de fazer o anúncio final, o velho Wang fez um agradecimento especial à turma e às pessoas em particular. Levantando uma taça de vinho para brindar, ele disse que era por causa dessa pessoa que ele ainda podia continuar vivendo, justamente no dia do seu próprio aniversário. Meng Xiner e Zhao ficaram curiosos para saber quem que era o responsável por essa balbúrdia, e Xiner percebeu que o velho estava olhando diretamente
diretamente para o Prota e começou a se questionar se tudo que Yan-Yun havia dito era verdade. Naquele instante o Prota sentiu um traço de poder espiritual vindo de um dos presentes. Imediatamente correu para verificar, pois sabia que tais objetos não deveriam cair nas mãos de pessoas comuns, mas saiu se desculpando, dizendo que precisava de um momento. O velho Wang interceptou o gesto com o sinal de que o Prota não iria se considerar digno de brindar com ele, lembrando que aquele mesmo protagonista havia sido capaz de curá-lo. Pensando nisso, o velho Wang decidiu então brindar apenas com Zhao Lizu, deixando Meng Xiner confusa e com a boca aberta. Enquanto isso, o Prota se aproximava discretamente do objeto que emanava energia espiritual, percebendo que era uma maldição deixada por alguém. Ele supôs que havia uma intenção de matar o velho Wang, e considerando o momento pra lá de oportuno, ele resolveu agir para se livrar do presente daquela maldição. Após eliminar o perigo, voltou ao seu assento com um sorriso satisfeito, pensando em comemorar por mais uma boa ação. Porém, decidiu que era hora de terminar a tarefa completamente, investigando quem teria lançado a maldição enquanto a aura estivesse fresca, pois não podia deixar que alguém capaz de tamanha maldade escapasse completamente impune. Enquanto isso, Zhao Lizu observava o velho Wang brindando com Meng Xiner, se perguntando desde quando a família Meng tinha proximidade assim com a família Wang, ao ponto do próprio velho brindar pessoalmente com a garota. Focado na parceria que teria com a família Wang, ele estava confiante de que com esse apoio a família Meng não teria problemas mais nenhum. Essa confiante vinha do fato de já ter fechado um acordo verbal com o Sr. Wang, e só de lembrar isso se sentia satisfeito, pois o seu grupo de excelência seria o único a contar com essa nova colaboração. O velho Wang então se virou para todos os presentes e anunciou que a sua revelação estava diretamente ligada a Meng Xiner. A família Wang estava prestes a entrar no mercado de beleza e ele fez questão de agradecer a presença de todos que de qualquer forma fizeram parte do processo da escolha dos futuros parceiros. Para a surpresa de muitos, o grupo escolhido para essa futura colaboração foi justamente o Dream Group, pertencente à família Meng. Naquele instante, Zhao ficou completamente desconcertado, sem entender o que estava rolando, e Xiner também se mostrou surpresa e, mesmo tentando disfarçar, não conseguiu esconder uma certa empolgação. Já Lin Mei e Yang Yun não se contiveram e comemoraram na mesmíssima hora. Diante da reação geral, o velho lançou um olhar direto para Zhao, agradecendo a todos que haviam contribuído com o projeto. Mesmo não tendo sido escolhido, a família Zhao tentou disfarçar e, com alguma forma de consolo, o velho destacou que o fato de não terem sido selecionados não significava que eles não eram competentes o suficiente. No fundo, ele sabia que apesar da força da família Meng no setor de beleza ser um pouco menor que a família Zhao, havia outros fatores mais importantes do que negócios, afinal para ele, nada era mais valioso do que a própria vida. Sorrindo de uma forma maliciosa, Zhao Lizu começou a pensar em uma carta na manga que guardava exatamente para esse tipo de situação e, sem perder tempo, bateu com firmeza na mesa. Se levantou anunciando que já tinha mais um presente reservado para o velho Wang, além do que já havia sido oferecido na vila, e o gesto pegou geral de surpresa, e alguns até chegaram a comentar como ele parecia de fato alguém bem atencioso e pra lá de dedicado. Meng Xiner, no entanto, não conseguia deixar de questionar mentalmente se aquilo realmente vinha de bom coração. Enquanto isso, Zhao, sem perder a pose, bateu palmas ordenando que trouxessem um presente especial, um item carregado de uma maldição. Fez questão de frisar que aquele objeto era um artefato sagrado, avaliado em nada menos que 300 milhões, e ainda explicou que havia encomendado aquele item exclusivamente para si, mas já que a parceria não iria acontecer, não fazia mais sentido continuar com aquilo. Por isso resolveu entregá-lo ao velho Wang, desejando-lhe sorte infinita e uma vida longa. Ao revelar o que havia levado, mostrou uma pequena estátua de sapo feita de ouro. Ih, que coisa esquisita, hein? Apresentando o objeto como um amuleto, contou que havia contratado um mestre especializado para fazer uma infusão energética nele. Fingindo estar surpreso, o velho Wang comentou que não imaginava que Zhao Lizu tivesse tanta consideração assim por ele, mas na verdade tudo não passava de uma fachada. Enquanto mantinha aquele sorriso sinistro no rosto, Zhao Lizu sabia muito bem que escondido naquele amuleto estava um poderoso feitiço capaz de afetar qualquer um que tocasse ele. O amuleto fiel a quem lançou o feitiço começou a agir exatamente como planejado, e Zhao, confiante, acreditava que além de garantir a parceria, acabaria conquistando de vez a família Wang. Observando o velhote segurando aquele presente amaldiçoado, teve certeza de que o feitiço já estava até surtindo efeito. Com isso, não pensou duas vezes e, de forma grosseira, afastou os homens pecadores, certo de que agora tudo estava sob o seu controle. Mas de repente algo inesperado aconteceu. O velho Wang, com um sorriso largo, fingiu não estar escutando bem, pedindo que repetisse com qual família iriam formar a parceria, e aquilo deixou Zhao completamente sem chão. Completamente fora de si, ele arregalou os olhos, ficando de boca aberta, tomado pela loucura do desespero. Sem conseguir se controlar, agarrou-se ao velho Wang, insistindo, quase implorando que ele não podia simplesmente ter mudado de ideia. Em resposta, o velho, já irritado, empurrou ele com toda a pompa. Completamente transtornado, Sai ainda insistia em agarrá-lo, parecendo alguém que tinha perdido por completo o juízo. Nesse instante, os seguranças chegaram rapidamente, atendendo a ordem do velho Wang, que pediu que levassem Saizo para fora para que ele tomasse um ar, clareasse a mente e ficasse mais calminho. Mesmo assim, tomado pela fúria, Sai ainda resistia, indignado e também incrédulo, especialmente porque havia gastado uma fortuna, 1 milhão naquele amuleto que claramente não estava funcionando como ele queria. Dominado pela fúria e raiva, ele se sentia completamente enganado, e enquanto isso, em
meio a toda a confusão, Lin Mei e Yang Yu, emocionadas, parabenizavam os homens pecadores. Elas reconheciam o quanto ela era incrível e como todo o seu esforço e dedicação até ali tinham de fato valido a pena. O velho Wang então se voltou para todos os convidados, fez um breve pedido de desculpas pelo episódio constrangedor protagonizado por Saizo e, levantando a sua taça, convidou todos a esquecerem aquilo e aproveitarem o banquete da melhor forma possível. Nengxiner, ainda sem entender exatamente o que tinha acabado de acontecer, ficou se perguntando se Saizo estava possuído ou se simplesmente tinha perdido completamente o autocontrole. Seu olhar buscava respostas até que percebeu que uma pessoa havia desaparecido do nada. Sem pensar muito bem, se virou diretamente para ela, perguntando para onde é que tinha ido e, de uma forma descontraída, respondeu que só tinha ido ao banheiro. Sorrindo, contou a ele com entusiasmo que haviam sido escolhidos pela família Wang para uma parceria. Ainda animada, comentou que tinha escutado por aí que Saizo já havia dado como certo aquele contrato, restando apenas um anúncio oficial. Ouvindo isso, o prota sorriu e a parabenizou, dizendo que quem sabe a sorte finalmente tinha começado a sorrir para ela. Nengxiner, meio desconfiada e completamente confusa, questionou se ele sabia mesmo o que estava rolando. Percebendo esse olhar sem confiança vindo dela, o prota, meio irônico, sugeriu que se ela acreditava que ele era aquele quem tinha trazido sua boa sorte, então deveria levá-lo para jantar no restaurante bem caro. Lin Mei, não se contendo, rebateu, questionando como alguém como ele, um simples camponês, poderia de alguma forma trazer sorte para alguma família. Logo em seguida, ela mesma comentou que na realidade achava mais provável que o velho Meng tivesse retomado o contato com seu antigo amigo, o que, segundo ela, explicaria muito melhor toda essa reviravolta. Ao ouvir aquilo, Nengxiner ficou claramente desconfiada. Custava acreditar que o seu avô tivesse de fato um amigo com uma influência tão absurda assim. Percebendo a descrença dele, Lin Mei fez questão de abrir os seus olhos, deixando claro que estava subestimando e muito o velho Meng. Ela então revelou que a família Meng possui sim outra residência principal na cidade de Rian, onde sua influência era infinitamente maior do que a da própria família Wang. Naquela região, a autoridade dos Meng, rapaziada, era tão grande que chegava a ofuscar qualquer outro nome. No entanto, segundo ela, os mais velhos haviam decidido desde muito cedo manter a distância e não se envolver diretamente com aquele outro ramo da família. A revelação pegou Nengxiner completamente de surpresa e, sem entender, questionou mentalmente por que é que o seu avô nunca havia lhe contado sobre isso. Enquanto refletia, Lin Mei o encarou com seriedade, avaliando. Em seu pensamento, considerava que se ele realmente tivesse uma boa relação com seu avô, talvez aquela velha senhora não tivesse partido daquele jeito com tanta pressa e desconfiança. A partir desse raciocínio, ela começou a reduzir as suas suspeitas em relação a ele. Em seguida, se espreguiçando como quem já sabia e estava bem mais tranquila, Lin Mei, com toda a naturalidade, ordenou que o nosso herói lhe trouxesse algo para dar uma bebidinha. Sem rodeios, ele recusou na mesma hora. Irritada, ela acabou repreendendo mesmo, dizendo que não era assim que se tratava uma sogra. Mas o prota, mantendo o sorriso no rosto, lembrou com uma pontada de provocação que primeiro ela precisava resolver um certo detalhe, compensar todas as reverências e desculpas que ele devia. Só depois, segundo ele, poderiam conversar seriamente sobre como tratar uma pessoa direito. Então, sem se abalar, virou as costas e foi buscar a sua comida, ignorando completamente os resmungos do garçom que tentava, sem sucesso, apressá-lo. Enquanto caminhava, um outro garçom se aproximou dele de uma forma bem respeitosa, informando que o velho Wang gostaria de conversar pessoalmente com ele. E enquanto isso acontecia, em outra parte do salão, Lin Mei recebia uma taça de vinho, oferecida por ninguém menos que Sam. Apesar de tudo que ele havia feito no passado, especialmente com a filha dela, Lin Mei surpreendentemente se mostrou contente ao vê-lo. Essa mulher também, hein, rapaziada? Questionou como ele tinha conseguido entrar ali, considerando tudo que havia rolado, e Senna então explicou que tudo não passou de um grande mal-entendido, e que na realidade estava ali justamente para se desculpar pessoalmente agora com a velha senhora. Mas por mais que tentasse parecer sincero, quem definitivamente não se convenceu das suas palavras foi ela. Seu olhar era firme e carregado de mágoa, deixando claro que ainda estava profundamente irritada. Senna percebeu isso de imediato e, tomado pelo nervosismo, ficou apavorado com a possibilidade do seu plano cair por terra. Afinal, ele havia subornado alguns guardas justamente para garantir a sua entrada naquele evento. Tentando se justificar, falou em um tom meio na defensiva que estava agindo daquela forma apenas porque se preocupava com ela, e que a sua atitude exigente e até um pouco agressiva vinha desse sentimento. Ou ao menos era isso que ele queria que acreditassem, né, rapaziada? A garota, que observava tudo atentamente, não deixou passar batido. Desconfiada, levantou a hipótese de que na realidade Senna estava tentando se aproveitar da situação, já que agora
agora eles haviam se tornado os favoritos da própria família Wang. A acusação deixou Sen ainda mais irritado. Desesperado, pediu que ela não dissesse coisas assim, dizendo que isso só deixaria triste e insistiu que tudo que fez foi por pura preocupação a ela. Por algum motivo, Lin Mei acabou acreditando em toda aquela encenação e, para a surpresa de Meng Xiner, ela ainda o incentivou a aceitar o vinho que Sen estava lhe oferecendo como gesto de desculpa, de reconciliação. Meio desconfiado, o prota viu e se viu naquela situação desconfortável, dividido entre aceitar ou não, algo que claramente não contava com a aprovação da garota, que permaneceu firme, deixando evidente que não confiava nem um pouco naquilo. Relutante, Meng Xiner aceita o copo, pensando em apenas no bem dos negócios entre as famílias. Sen, com um sorriso malicioso, observava enquanto ela bebia o vinho e em um tom provocativo comenta que ela é diferente das outras mulheres por aguentar bem a bebida, e ela fica levemente envergonhada, mas logo percebe que o sabor tava esquisito. Sen percebe a sua reação e, fingindo preocupação, lambe os lábios, se perguntando se ela estava se sentindo mal. Aos poucos, a garota começa a sentir o seu corpo esquentando e pesando. Se levanta rapidamente querendo ir ao banheiro, mas Sen tenta impedir oferecendo ajuda do seu médico pessoal. Desesperada, ela o afasta, gritando para ele ficar longe. Lin Mei, percebendo que o rosto dela estava extremamente vermelho, se aproxima preocupada, perguntando se ela estava esfriada ou com febre, e chega até a concordar com a ideia de chamar o médico do cara. Enquanto isso, Meng Xiner só queria sair dali, segue em direção ao banheiro, irritada, deixando claro que não queria que ninguém se metesse nem metesse o bedelho no assunto. Aproveitando a situação, Sen tranquiliza Lin Mei, garantindo que cuidaria bem da filha dela, e a garota então se recorda de um velho amigo que recomendou cuidar bem da sua saúde, mas relaxado aceita que eles se entendessem. Logo depois, Sen leva Meng Xiner diretamente para o seu carro, aproveitando que ela estava visivelmente vulnerável, força ela a entrar. Enquanto a observava, não esconde sua admiração, pensando como nunca imaginou que ela teria tanta capacidade a ponto de ascender dentro da família Wang. Arrependido de não ter investido nela antes, Sen começa a cair a real, né, rapaziada? Certo de que uma vez que ele estivesse junto dela, todo aquele poder seria dele também. Mas nesse momento, o protagonista surge e lança uma agulha certeira no pescoço de Sen. Enquanto ele desaba, o nosso herói o repreende, acusando ele de ser alguém que só sabe intimidar os fracos e se curvar aos fortes, chamando ele de miserável. Sem piedade, o arremessa contra a parede, deixando ele completamente desacordado. Em seguida, segura Meng Xiner nos braços, aliviado por ter chego a tempo, sabendo que se algo tivesse ocorrido, jamais conseguiria encarar o velho Meng. Ainda sob os efeitos do entorpecente que o rapaz deu a ela se aproxima do nosso herói, né, rapaziada, deixando ele envergonhado, que mesmo diante da situação sorri, sentindo que pelo menos dessa vez fez a coisa certa, que era aceitar o prota. Ciente das vantagens que as suas ações lhe trouxeram, ela retorna ao grande hotel da família Wang, mostra o seu cartão VIP ao recepcionista e com toda a calma pede que chamasse um carro e avisasse o velho Wang que estava indo embora. O funcionário, ao ver o cartão, se curva imediatamente, sorrindo e prontamente dispõe a atender o pedido. Ao chegar na residência da família Meng, o velho aparece na porta para recebê-lo, e assim que vê a garota desacordada em seus braços, presume que ela tivesse apenas bebido demais. No entanto, ao perceber que o seu rosto estava extremamente avermelhado, pergunta preocupado se ela estava doente. O nosso herói então explica, rapaziada, com a maior seriedade de todas, que ela havia sido drogada. O velho man fica em choque, sem perder tempo, o prota ainda utiliza sua habilidade aplicando uma agulha de prata no pescoço dela. Tranquiliza então o velhote, dizendo que assim que a agulha terminar de extrair as toxinas, ela voltaria ao normal. Mesmo assim, o velho não consegue conter a sua fúria, indignado, querendo saber quem teria tido a ousadia de fazer aquilo com a sua netinha. Com firmeza, nosso herói revela que o responsável foi Sen, embora suspeitasse de que houvesse alguém por trás, já que aquela droga era forte demais para ele ter conseguido sozinho. Enquanto isso, na sala dos estudos da família Salzel afirma que a missão foi concluída. Um de seus subordinados o informa que a droga já havia sido entregue a Sen e que tudo deveria ter saído conforme o planejado. Mesmo após ter sido colocado na lista negra da família Wang, Salzel mantém a sua esperança de que, se por esse plano desse certo, poderia se livrar do fracasso anterior. Ele Rai, ao seu lado, agradece animado, torcendo pelo sucesso do golpe. Porém, de repente, o telefone toca. Assim que atende, a primeira coisa que ouve são gritos furiosíssimos com seu nome, deixando ele imediatamente assustado. Quando percebe que alguém estava na linha, sua expressão muda completamente. Era ninguém menos, ninguém mais que o pai de Sen, gritando de uma forma descontrolada. Sem entender, Sai pergunta respeitosamente por que ele havia ligado, observando rapidamente que Li Hai já desconfiando que algo havia dado muito errado. Do outro lado da linha, o Sr. Sen estava com os punhos cerrados, sentado na beira da cama, olhando com raiva para Sen, que estava jogado, imóvel, como se tivesse completamente traumatizado. Com a voz carregada de fúria, o Sr. Sen exige uma explicação imediata sobre o motivo do seu filho estar em estado vegetativo, e a notícia cai como uma bomba sobre o Salzel e Li Hai, que ficam completamente pasmos, encarando a cena enquanto tentavam desesperadamente limpar a baba que escorria da boca de Sen. O Sr. Sen Linou explica que o seu filho ficou naquele estado desde que voltou do banquete. Segundo os médicos, era muito provável que ele permanecesse assim pelo restante da sua vida. Investigando, ele descobriu que as únicas pessoas que estiveram em contato com ele foi
traiu ele e Meng Shiner. Aproveitando a situação, Saizo manipula a conversa, fazendo-o acreditar que a família Meng provavelmente usou algum método desonesto para fazer isso. Alega que Sen estava perseguindo Meng Shiner de uma forma insistente e que por isso quem poderia ter feito isso seria alguém da família Meng, ou um dos pretendentes dela. Convencido, o Sr. Sen chega à conclusão de que a família Meng é uma fonte de problemas. Tomado pela raiva, ele promete que vai destruir completamente a família Meng, fazendo com que desaparecessem sem deixar rastros. No entanto, Saizo se antecipa, deixando um argumento de amizade de longa data entre eles, pedindo que lhe permitisse resolver isso pessoalmente, garantindo que faria a família Meng compensá-los. O Sr. Sen aceita, mas deixa claro que se Saizo não cumprir a sua palavra, ele mesmo cuidaria disso, e as consequências seriam severas. Olhando para Sen, jura que não permitiria que o seu filho sofresse tamanha injustiça. Porém, a verdade é que Sen não estava em estado vegetativo nenhum, mas sim paralisado pela técnica do Prota. Ele estava completamente consciente, desesperado, querendo gritar para o pai que ele ainda estava ali, mas sem conseguir falar ou se mover. Só lhe restava torcer para que alguém percebesse o estado que ele estava de verdade. Na manhã seguinte, em um quarto reservado de hotel, o velho Wang conversa com Hyun Soo-hye, o diretor da administração de alimentos e medicamentos. O diretor se mostrava incrédulo diante de tudo que ouvia sobre o Prota, e o velho Wang, sorrindo, o repreende por não confiar em suas palavras. É nesse momento que o protagonista chega, cumprimenta discretamente e pergunta se o velho Wang se lembrava do que havia dito na noite anterior, que tinha exatamente aquilo de que ele precisava. O velho Wang sorri e o convida a se sentar, abrindo uma caixa, revelando uma raiz de ginseng com mais de 1000 anos, uma erva medicinal raríssima, exatamente o que o Prota procurava. Surpreso, ele percebe imediatamente que aquela raiz estava carregada de energia espiritual. Fecha a caixa e agradece sinceramente ao velho Wang, que com um sorriso satisfeito responde que era uma honra poder ajudá-lo. Na sequência, pede que o Prota examinasse o seu amigo, explicando que ele também tem sentido dores de cabeça e também febres constantes. O nosso herói então corrige, dizendo que isso não estava relacionado à saúde física, mas sim outra coisa. O Prota detecta algo sinistro, o que deixa o velho Wang preocupado, enquanto Hyun Soo-hye, por sua vez, fica furioso. O nosso herói então pergunta se ele havia se mudado recentemente ou se estava hospedado na casa de algum amigo. Irritado, Yan responde que não. Percebendo que ele continuava fazendo perguntas, se levanta abruptamente. Confuso, o velho Wang questiona o que estava rolando e o acusa de ter enlouquecido, dizendo que ele trouxe um charlatão para enganá-lo. Furioso, exige que nunca mais lhe parecessem com esse tipo de superstição, e ao se dirigir para a saída, o Prota pede que ele esperasse e afirmava que iria ajudá-lo a evitar um desastre logo. Ele explica que, como aceitou o presente do velho Wang, estava desenvolvendo isso com favor, entregando-lhe um talismã que protegeria de 3 desastres. Hyun, no entanto, interpreta isso como uma tentativa de extorsão. Mesmo assim, o Prota simplesmente coloca o talismã em sua mão, deixando claro que o pagamento já havia sido feito com o presente dado pelo velho Wang. Surpreso, Hyun fica chocado com a velocidade e a força do protagonista, percebendo que nem conseguiu acompanhar os seus próprios movimentos. Ainda assim, se recusa a aceitar, até que o velho Wang, irritado, grita, ordenando que ele pegasse o talismã, caso ainda o considerasse um amigo. Diante disso, Hyun Soo-hye encara o talismã por alguns minutos e, contrariado, o aceita, deixando claro que só estava fazendo isso por consideração ao velho Wang. Mesmo assim, sai batendo a porta, completamente decepcionado. O velho Wang então se desculpa com o Prota, explicando que o amigo não quis ofendê-lo, mas que era uma pessoa idosa, teimosa e de pavio curto. Diz também que é inútil discutir com quem se apega tanto às próprias crenças, e antes de encerrar, recomenda ao Prota que não tirasse Hyun dos olhos nos próximos dias, pois estava preocupado. A energia negativa dentro dele estava prestes a explodir e ficar ainda pior. O velho agradece pelo aviso e promete que também ficaria atento às ervas que o protagonista precisa. E enquanto isso, Lin Mei estava chegando na vila da família. Ao entrar na residência da família Meng, Lin Mei se depara com os anciãos sentados, furiosos, exigindo que ela finalmente se dignasse e voltasse a dar explicações. Sorrindo, ela diz que acabou passando a noite na casa da sua melhor amiga porque havia bebido demais no banquete. Em seguida, pergunta como estavam as coisas com os homens, Sera e Seno. O velho Meng, tomado pela fúria, a chama de bastarda e começa a esbofeteá-la. À beira de lágrimas, Lin Mei questiona por que ele estava fazendo aquilo. O velho, repreendendo ela severamente, responde que ela ousava perguntar, mesmo depois de quase ter arruinado a reputação de Meng Shiner, revelando ainda que Sen estava planejando algo terrível contra sua própria filha. Chocada, Lin Mei corre preocupada para ver Meng Shiner, que enquanto isso estava tranquila bebendo um copo de água em seu quarto. Ao chegar, Lin pergunta se ela estava bem e Meng Shiner, mais calma, reconhece que a situação poderia ter sido inimaginável se não fosse pela intervenção do Prota. Tentando se justificar, Lin Mei afirma que não fazia ideia de quem Sen realmente era, culpando a amiga que havia lhe garantido que ele seria um bom pretendente para sua própria filha. Em seguida, ela promete então cortar relações com essa amiga, pedindo que Meng Shiner não ficasse zangada, alegando
que fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudá-lo. Enquanto arrumava sua mala, Lin Mei informa que ficaria na empresa por um tempo e prefere discutir tudo isso depois. Quando as coisas estiverem mais calmas, triste, ela ainda tenta impedir Meng Xiner de se afastar, segurando seu braço e na tentativa de provar que estava falando a verdade. Pega o telefone para enviar uma mensagem amiga, encerrando de vez a amizade. Porém, Meng Xiner, cansada daquela atitude, se solta com força, fazendo Lin Mei cair ao chão junto com o telefone. Com raiva, a garota exige que ela parasse de se intrometer na sua vida e sai sem se importar com os apelos da mãe, que fica no chão chorando, ainda revoltada com toda aquela situação embaraçosa. O velho Meng, impassível, apenas comenta que ela colheu o que havia plantado. Quando Meng Xiner estava indo em direção ao carro, encontra o protagonista que, sem saber muito bem o que havia rolado, pergunta se ele estava prestes a viajar. Ela responde que ficaria na empresa por um tempo porque tinha muito trabalho a fazer e, diante disso, o nosso herói se oferece para ajudá-la a fazer as malas, mas não resiste e questiona se realmente havia tanto trabalho assim ao ponto de precisar se mudar da vila. O que foi comentado é que esses documentos tinham sido preparados em grande parte por ela e Yang Yun. No entanto, como estava ocupada cuidando do avô, não conseguiu apresentar o relatório pessoalmente, e se virando para Yang Yun, ela ainda quis saber quem ficou encarregado de apresentar aquele relatório. Naquele instante, visivelmente nervosa, Yang Yun respondeu que quem apresentou tudo foi Zhao Feiyang. Ela explicou ainda que no início era ela quem supervisionaria todo o projeto, mas que de repente Zhao apareceu dizendo que tinha alguns contatos e que poderiam até agilizar o processo. Além disso, garantiu que os outros acionistas confiavam nele. Por conta disso, ele acabou ficando responsável pela apresentação. Nesse momento, Lin Yun começou a perceber o que estava rolando, enquanto Meng Xiner, irritada, percebeu que tudo não passava de uma armadilha. De novo, ela então foi até San, que sorriu de uma forma dissimulada. Meng Xiner se virou para Qin e, tentando manter a calma, pediu uma oportunidade para esclarecer as coisas, alegando que tudo podia ser um grande mal-entendido. Só que na realidade, tudo não passava de um plano feito em conjunto com Zhao Feiyang. O motivo é que ele tinha colocado à disposição um especialista para cuidar do pai de Qin, que estava muito doente. Por um momento, Qin até pensou em buscar com a ajuda de Meng Xiner, mas bastou trocar um olhar com Zhao Feiyang, que lançou um olhar ameaçador, e ela começou a desconfiar de tudo. Logo em seguida, recebeu uma mensagem dele bem direta. Se não seguisse exatamente o que ele mandava, ela nunca mais veria o próprio pai. Sem ter outra saída, ela obedeceu, deu a ordem imediata para que os seus subordinados levassem Meng Xiner dali. Eles, sem questionar, partiram para cima dela, agindo de uma forma bem intimidadora. Nesse exato momento, o Prota se colocou na frente de Meng Xiner e com toda a calma fez um alerta, que ninguém ali tentasse forçar a sua esposa a fazer qualquer coisa que fosse fora dos limites. Foi então que de repente o celular do protagonista começou a tocar. Qin não pensou duas vezes, tomou o aparelho das mãos dele e claramente ordenou que ficasse parado, pois ela mesma iria atender aquela ligação. Do outro lado da linha, quem estava era Hyun Siwei. Assim que ouviu a voz dela, ele reconheceu rapidamente. Qin, sem dar qualquer espaço para ele falar, disparou que aquele conspirador precisava sim colaborar com a investigação. Se ele tinha algum assunto pendente, que se dirigisse imediatamente até a administração de elementos e medicamentos, e após isso devolveu o celular para o protagonista. Logo em seguida, o nosso herói olhou fixamente para ele e num tom bem sério deixou claro que não tentasse nada fora do comum. Hyun Siwei então ficou completamente surpreso ao perceber que na realidade o Prota estava sendo investigado, e na sequência vemos o nosso herói sendo interrogado por Qin, que de uma forma bem direta queria uma explicação sobre o selo que constava nos documentos. Ele, mantendo a postura, respondeu que era apenas um funcionário de cargo baixo, alguém sem qualquer envolvimento com os assuntos e mais dedicados da empresa. E além disso, deixou claro que tinha começado a trabalhar lá fazia pouquíssimo tempo, e mesmo assim, um dos parentes presentes questionou como ele, sendo tão novo na empresa, havia se tornado assistente direto do presidente do grupo. Ela não tinha nenhuma experiência de trabalho, o que levou o Prota a fazer um comentário sarcástico, sugerindo que talvez Meng Xiner gostasse mesmo da aparência dele, o que deixou a garota furiosa. Usando um truque clássico de investigador, ele tentou fazer com que ela acreditasse que Meng Xiner já havia até contado tudo, como se estivesse dando a ela uma chance de se redimir, mas o Prota, suspirando, falou que se ela não acreditasse nele, não havia muito que se pudesse fazer, o que só aumentou a irritação da garota. Percebendo que ela não contaria nada importante, decidiu usar um método mais direto, diga-se de passagem. Então avisou que daria uma lição para que ela entendesse bem exatamente o que ele queria ensinar. Quando ela questionou, ele respondeu firme que era um ancião que cumpria a lei, e vendo que ela demonstrava um pouco de medo, Yan deu o sinal para os seus subordinados entrarem, pensando que depois do que faria com ele mudaria completamente de comportamento. Foi nesse momento que Hyun Siwei apareceu perguntando o que eles estavam fazendo e o que planejavam fazer com ela. Ela ficou atordoada, sem saber por que estavam ali, e ainda disse que tinha ouvido falar que o seu salvador havia sido detido por eles, e então veio o mais rápido que pôde. Yanin ficou completamente surpresa, sem saber a quem ele se referia como o seu salvador. O Prota, percebendo que havia um problema, perguntou a Hyun Siwei o que fez mudar de atitude tão de repente. Ele contou o dia inteiro que havia sido cheio de problemas, sofreu um acidente de carro, mas felizmente ninguém se feriu. Porém, o carro ficou completamente destruído, inutilizável. Além disso, o talismã que ele tinha dado a ela começou a se quebrar e um vaso quase caiu sobre quando voltava para sua casa, e o talismã perdeu outra peça. Por fim, enquanto dirigia, os freios falharam e o talismã simplesmente desapareceu. Foi
foi aí que percebeu que o Prota estava certo, ele não estava sendo um charlatão mentiroso. Curvando a cabeça em sinal de respeito, pediu desculpas, reconhecendo que havia sido arrogante antes. Cambin estava testemunhando tudo, ficou tão surpreso que parecia que a sua alma já estava até saindo do corpo, enquanto ela mesma já entendia que havia cometido um erro. O Prota então falou que não precisava de mais formalidades. O nosso herói apenas atendeu ao pedido do velho Wang, o que deixou Hyun-Soo visivelmente insatisfeito. Esse elogio por demonstrar uma generosidade tão gigantesca acabou sendo direcionado de uma forma irritada para Cambin, acusando de investigar o projeto do Dream Group, mesmo estando tudo dentro da legalidade. Percebendo que seria punida, Cambin, tomada pelo desespero, implorou por uma chance de se explicar. No entanto, sem sequer querer ouvir, ele ordenou que os seus subordinados a levassem, tentando se defender, dizendo que ela havia sido coagida. O protagonista então agradeceu sinceramente a Hyun-Soo pela ajuda, e logo ficou claro que a sua presença ali era para resolver o problema envolvendo a energia negativa, algo que Hyun-Soo reconheceu que de fato seria um grande alívio. Mesmo assim, ele decidiu focar primeiro em resolver a situação do Dream Group. Enquanto isso, uma reunião já estava em andamento na sede da empresa, onde os debates estavam bem acalorados. A notícia de que Meng Shinner havia sido detida correu rápido e Zhao nem tentou esconder essa informação, muito pelo contrário, torceu para que ela não fosse libertada tão cedo. Ao mesmo tempo, Meng Shinner e o pai de Meng Shinner, que tinha acabado de retornar do exterior, estava bastante preocupado, já que algo assim jamais havia acontecido dentro da empresa antes. Diante dessa situação, ele começou a suspeitar de que havia algo muito maior por trás de tudo isso. Zhao então destacou que a empresa corria sério risco de sofrer grandes prejuízos, principalmente com a sua reputação, o que poderia gerar revolta nos investidores. Eles já começavam a exigir explicações de Meng Shinner, que, tentando se impor, pediu que todos mantivessem a calma e não tomassem nenhuma decisão precipitada. Tentou reforçar a sua posição, dizendo que a sua filha jamais faria algo ilegal. Porém, os outros presentes lembraram que existiam provas concretas dos fatos. Isso deixou o clima pesado, já que ninguém mais conseguia ignorar a gravidade da situação. Zhao aconselhou Meng Shinner a encarar a realidade de frente e buscar uma solução caso realmente quisesse proteger tanto a empresa quanto a sua filha. Enquanto ele tentava defender a garota, ficou completamente sem argumentos. Foi então que uma secretária entrou às pressas na sala, interrompendo a reunião, anunciando que o carro da Food and Drug Administration havia chegado de novo e dessa vez o próprio diretor havia vindo ver pessoalmente o que estava rolando. A revelação pegou geral de surpresa, deixando o ambiente todo em choque, pois aquilo poderia significar algo que realmente estava muito sério e que havia sido descoberto. Nesse instante, Zhao Feng se levantou disfarçando um sorriso no rosto, sugerindo que todos se acalmassem e fossem ver pessoalmente o que estava rolando. Na verdade, o que ele queria mesmo era se divertir observando todos aqueles homens que antes se achavam intocáveis, agora prestes a cair diante da própria arrogância. Ao sair da sala, carregava consigo a expectativa de assistir a esse espetáculo de queda bem de perto. A empresa recebe Hyun-Soo com bastante entusiasmo, fazendo questão de destacar que agora ele estava no comando dos negócios. Quando Hyun-Soo pergunta se aquele homem era Zhao Yang, ele confirma, visivelmente satisfeito por ter o seu nome reconhecido, ainda acreditando que Meng Shinner sequer sabia quem ele era. Zhao havia retornado cheio de confiança, acreditando que dessa vez finalmente assumiria o cargo de presidente da empresa, mas o que ele não esperava era ser surpreendido e algemado. Graças à investigação conduzida por Kim, foram descobertos vários negócios obscuros que ele mantinha às escondidas. Enquanto estava sendo contido, ele tentou desesperadamente se defender, alegando que tudo que eles sabiam sobre ele não passava de uma história confusa, mentirosa e pra lá de balbúrdia. Ao perceber que Meng Shinner havia sido libertada, sua raiva só aumentou e ele começou a berrar, exigindo que ela não tomasse o seu cargo e nem que fosse temporariamente isso. Mas Meng Shinner, mantendo a calma sem se deixar abalar, deixou claro que ele estava apenas colhendo tudo o que havia plantado. Com um olhar firme, ela afirmou de uma forma desafiadora que ele simplesmente não era qualificado para ser o seu rival. No fim, selaram aquele momento apertando as mãos e Meng Shinner agradeceu a Hyun-Soo pela enorme ajuda e até convidou para o jantar no futuro. Hyun, porém, respondeu de uma forma descontraída que não havia motivo algum para agradecimentos e ainda completou dizendo que se realmente quisesse agradecer, então deveria fazer isso para outra pessoa. Lá fora, a Oprah aguardava no carro e Meng Shinner, olhando na direção dele, chegou a cogitar se ele seria de fato quem tinha resolvido toda aquela situação de uma vez por todas. Mas logo descartou essa ideia, acreditando que tudo não passava de sorte por Hyun-Soo ter aparecido bem na hora certa para investigar, e enquanto isso se aproximava do carro, e o Prota agradeceu de novo pelo talismã que havia recebido. A resposta veio no mesmo tom leve, se realmente quisesse demonstrar a gratidão que o convidasse para comer em sua casa qualquer dia. Durante essa conversa, Hyun-Soo, meu Prota não confundir, percebeu algo estranho. A mesma hora de azar e energia negativa ainda pairava no ambiente. Mesmo assim, ele se despediu dos homens corruptos, avisando que ainda tinha algo a trabalho a fazer para o diretor Hyun, e até tentou chamar a sua atenção, mas ele estava focado em voltar logo à empresa para resolver alguns assuntos internos. Mais tarde, rapaziada, já à noite, na casa de Hyun-Soo, ele chega acompanhado do Prota, que ao observar o lugar, imediatamente percebe algo que o faz ficar em alerta. Ele sente claramente que aquela casa estava tomada por uma aura de morte e sem rodeios comenta que parece que alguém perdeu a vida naquele recinto. Na hora, Hyun-Soo fica completamente atordoado, começa a suar frio e visivelmente nervoso, tenta justificar que aquela casa foi cedida a ele pelo governo, portanto não
não deveria haver nenhum histórico de morte ali. Mesmo assim, ele começa a duvidar da própria convicção e, tentando entender melhor, o nosso herói questiona se poderia estar enganado ou se era isso mesmo. Em seguida, ele explica que uma hora de morte não significa necessariamente que alguém morreu no lugar. Para ter certeza, ele toca uma das paredes, inspecionando cuidadosamente. Nesse processo, comenta que talvez aquelas rachaduras e lascas nas paredes existissem desde antes da reforma, o que logo é confirmado por quem estava ali. O prota, impressionado com a percepção de Hyun-Soo, não perde tempo e o avisa que seria necessário abrir exatamente aquele ponto da parede de novo. Hyun, claramente desconfortável, reluta, afinal aquela parede tinha acabado de ser reformada. Mas isso não justificava e nem significava absolutamente nada para o protagonista, que sem pensar duas vezes destrói a parede com um único golpe, deixando claro que se Hyun quiser continuar vivo, precisava encarar aquilo de frente. O que eles encontraram foi simplesmente chocante. Diante de Hyun-Soo surgiram ossos humanos escondidos ali. O prota, ao observar os gestos, percebeu que um deles emanava um ressentimento extremamente forte, o que indicava que aquela pessoa havia sofrido muito antes de bater as botas. Além disso, ele aponta que aquilo com toda certeza era a fonte de energia negativa que havia atormentando Hyun-Soo até então. De repente, todas as luzes da casa se apagam de uma vez, aumentando ainda mais aquele clima de tensão. Hyun-Soo fica tomado pelo pânico e começa a sentir uma forte dor de cabeça, tão forte que chega a implorar pela ajuda do prota. Nesse momento tudo fica claro, alguém da equipe que fez a reforma da casa era na verdade um assassino que escondeu tanto os ossos da vítima quanto a arma do crime ali dentro daquela parede. O nosso herói então retira um talismã e o segurando faz uma promessa solene ao espírito da vítima, garantindo que o culpado seria encontrado e levado à justiça. Só assim consegue acalmar aquela alma atormentada, fazendo com que a energia maligna se dissipasse e que a dor de cabeça que atormentava Hyun-Soo enfim acabasse. Com a cabeça baixada, Hyun agradece profundamente ao nosso herói, mas com toda a sua serenidade, ele responde que não havia motivo para agradecimento. Afinal, foi mérito do próprio Hyun ter sido salvo, já que a sua conduta correta e as suas boas ações o protegeram. Caso fosse uma pessoa comum, sem histórico de integridade, aquela energia maligna poderia ter causado consequências muito mais graves. Guardando o facão, o protagonista deixa um aviso muito claro. Hyun ainda precisava encontrar o verdadeiro culpado por aquela morte, porque se isso não acontecesse, o espírito voltaria a assombrá-lo. Diante disso, Hyun jura, ali mesmo, na frente do espírito e do prota, que no dia seguinte começaria a busca para capturar o verdadeiro mandador de vala. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia, o prota estava concentrado, cultivando essa energia, afinal aquele era o melhor momento para isso, já que, quando o sol surge, a energia roxa que vem do leste potencializa sua prática. Nesse ritmo, 2 horas de cultivo equivaliam facilmente a 3 dias em qualquer outro momento. Sorrindo, ele reflete satisfeito sobre como seu progresso tem sido excelente ultimamente. Assim que Meng-Shinner se levanta, o prota surge, cumprimentando de uma forma descontraída, colocando diretamente de sol. Esse título claramente incomodava Meng-Shan, que franzindo a testa pergunta se foi graças a ele que o diretor assumiu a responsabilidade de resolver todos aqueles problemas de uma forma direta, e o prota responde que aquilo não passou de uma questão simples. O pequeno homem, deixando claro que aquilo não foi uma questão simples, admite que nem sabe como poderia agradecer ao nosso herói por ter conseguido salvar tanto o velho Wang quanto a sua filha, e quando ficou sabendo que ele tem interesse por antiguidades e ervas medicinais, decide levá-lo a um lugar pra lá de especial, mostrando que também compartilhava desse gosto. Shan comenta que entende um pouco sobre esse universo e depois de alguns minutos já podemos vê-lo dando alguns conselhos ao nosso herói, explicando que, por ele ter acabado de descer das montanhas, talvez fosse um pouco complicado entender o mundo das antiguidades, por isso decidiu ajudá-lo a escolher bem. Durante o caminho, Shan conta que havia encomendado uma pintura alguns dias antes, que supostamente seria uma obra autêntica de um mestre renomado chamado Yu Jing. Assim que entraram na loja de antiguidades, o vendedor todo sorridente apresenta a pintura, garantindo que aquela peça é extremamente valorizada no meio, o que deixa Meng Shan bastante animado, sentindo que finalmente teria a chance de adquirir algo que buscava há mais de anos. O vendedor, percebendo até o interesse, elogia o bom olho de Shang, logo pede aos 2 milhões que haviam sido combinados anteriormente. O detalhe é que aquela pintura na realidade era uma cópia, uma falsificação feita por um artesão tão habilidoso que até conseguiu enganar alguns especialistas bastante renomados no ramo. Achando que estava prestes a aplicar um golpe perfeito, o vendedor fica na expectativa. Meng Shan, totalmente confiante, já estava pronto para fazer o pagamento. Até comentou que não havia problema em pagar aquele valor. No entanto, antes que pudesse fechar o negócio, o prota o interrompe, o que faz o vendedor lançar um olhar nada amigável em sua direção. O nosso herói então aponta que havia algo muito estranho naquela obra, o que deixa Meng Shan claramente confuso. Sem acreditar na possibilidade de ter sido enganado, ele insiste que a pintura é verdadeira, garantindo que até consultou um mestre para confirmar, analisando cuidadosamente as pinceladas que seriam, segundo ele, inconfundíveis do próprio Yu Jing. Nesse momento, o vendedor, ficando visivelmente nervoso, se apressa em fechar a pintura e também para guardá-la, fingindo que ela estava reservada apenas para Meng Shan. Com uma postura quase ofendida, diz que não aceita ser chamado de trapaceiro. Tentando não criar confusão, Meng Shan pede que ele não ficasse tão chateado e afirmando que realmente queria aquela pintura, e se voltando para o prota, o repreende por supostamente atrapalhar o seu negócio. Vendo que não adiantaria insistir, o nosso herói decide não intervir mais, e foi então que o vendedor de repente
repente recebe uma ligação e pedindo licença se afasta para atender o telefone. Mas na verdade aquilo não passava de uma encenação, parte de uma estratégia para tentar elevar ainda mais o preço da pintura, aproveitando o fato de que Meng Qian estava demonstrando muito interesse e demonstrando demais para concluir a compra. Enquanto isso, irritado, Meng Qian se volta para o prota e sem esconder o seu descontentamento pede que ele não falasse mais esse tipo de coisa de uma maneira tão imprudente assim na frente dos outros. O protagonista aceitou tudo aquilo com um sorriso no rosto, já imaginando como a situação iria acabar se desenrolando. E não demorou muito até que um rapaz entrasse na loja fingindo estar apenas conferindo as coisas. Só que o protagonista percebeu na hora que aquele sujeito tinha sido contratado pelo próprio vendedor. Ele já sabia exatamente qual seria o próximo passo daquele teatrinho. O rapaz ia fingir estar surpreso ao ver a suposta obra de Yu Jing. Para o nosso herói, esse tipo de truque não era nenhuma novidade. Ele sabia muito bem que essa era uma técnica antiga usada para enganar pessoas que não dominavam tão bem o mercado de antiguidades. Exatamente como ele previu, o rapaz logo demonstrou grande interesse na pintura, dizendo que queria comprá-la, e isso deixou Meng Qian totalmente confuso. O vendedor, mantendo a pose de honesto, respondeu que infelizmente aquela peça já estava reservada para um outro cliente, só que o rapaz, se fazendo de indignado, rebateu dizendo que, como o pagamento ainda não tinha sido feito, ele poderia oferecer 5 milhões pela pintura. E nesse jogo de cena, eles fingem disputar, empurrando o preço para 6 milhões. Vendo aquilo, o protagonista sugere calmamente a Meng Qian que simplesmente deixasse a obra para aquele sujeito, que se gabava de conseguir peças muito melhores que aquela. Só que teimoso e impossível, Meng Qian ignora completamente o conselho e sem pensar duas vezes ele lança uma proposta absurda, oferecendo 10 milhões pela obra. O vendedor, que até então estava controlando bem o teatro, fica espantado e com um olhar nada amistoso ele se vira para o comparsa que, percebendo que passou do limite, dá meia volta e sai correndo, dizendo que vai buscar mais dinheiro em casa. Enquanto isso, Meng Qian, na maior pressa, entrega um cheque já preenchido ao vendedor, encerrando a compra de uma vez. O vendedor, todo sorridente, agradece como se fossem grandes parceiros de negócio, mas por dentro já estava xingando Meng Qian de burro. Depois de tudo isso, Meng Qian sai da loja segurando a pintura com todo cuidado, admirando cada detalhe, encantado com a suposta beleza da obra. Foi aí que o protagonista, não perdendo a oportunidade, dispara um comentário ácido e irônico, que depois de gastar 10 milhões, até um pedaço de lixo parecia um tesouro. Obviamente aquilo deixou Xiang furioso e irritado, ele acusa o nosso herói de ser o culpado por ter feito ele gastar ainda mais, e avisa bem sério que da próxima vez, se não tiver certeza de algo, é melhor ficar quietinho. O prota, dando de ombros, aceita sem nenhuma contestação, e no caminho de volta, dois rapazes curiosos se aproximam querendo saber qual foi a grande aquisição. Meng Qian, sem conter o orgulho, começa a se gabar, dizendo que construiu algo realmente valioso. Só que o prota, lembrando de um velho ditado que diz que a riqueza não deve ser exibida, aconselha que voltassem logo para casa antes que atraíssem problemas. Bom, mais do que eles já atraíram. Mas Meng Qian, teimoso como sempre, não dá a mínima para o conselho. Pelo contrário, faz questão de mostrar a obra para os rapazes, afirmando que coisas boas merecem ser compartilhadas sim. Os dois, totalmente confusos, rapaziada, acreditam na história e saem espalhando por aí que Meng Qian agora é dono de um tesouro raríssimo. Enquanto isso, o prota simplesmente se afasta, pensando que já havia avisado, e como era de se esperar, não demora muito até que alguém aparecesse e dizendo ver o que o suposto tesouro era. E assim que põe os olhos na pintura, percebe que algo muda completamente o clima. Um senhor idoso, acompanhado de sua neta, se aproximou e ninguém parecia reconhecê-lo, até que a garota fez questão de apresentá-lo. O seu avô era o Sr. Nan, e um avaliador de antiguidades extremamente respeitado na capital da província. Ela fez questão de destacar que nem mesmo os maiores especialistas em arqueologia eram tão competentes quanto ele. E sem rodeios, ela ainda apontou diretamente para Meng Qian, dizendo que ele tinha muita sorte de ter encontrado uma obra que poderia ser reconhecida por outros especialistas. Motivado e um tanto esperançoso, Meng Qian pediu humildemente que o Sr. Zen avaliasse a sua pintura. O velho então se aproximou, examinando cuidadosamente cada detalhe da obra. Comentou sobre as características específicas do estilo de Yu Jing e, após uma análise minuciosa, chegou a uma conclusão definitiva. A pintura, apesar de muito bem feita, era fake. Antecipando a reação de Meng Qian, que já começava a mudar de expressão, a neta do senhor rapidamente se colocou entre eles. Pediu que o seu avô pegasse leve, garantindo que ele já tinha visto tantos tesouros raros que bastava um olhar para saber se algo era verdadeiro ou não. E se ele estava dizendo que era falso, ela não tinha dúvidas de que era realmente muito falso. O senhor, mantendo a compostura, pediu que a neta parasse de interromper e se voltou diretamente para Meng Qian. Com a calma quase desconfortável, disse que se o mesmo não acreditasse, poderia quebrar a pintura para confirmar ele mesmo. Determinado, Meng Qian não pensou duas vezes, quebrou a pintura ali mesmo, na frente de todos, e como o senhor havia afirmado, ficou evidente que era uma falsificação. Que cara burro, e se fosse de verdade? Ele tinha perdido do mesmo jeito. Apesar da semelhança no traço, existiam diferenças técnicas e estilísticas que distanciavam a obra em si
séculos no estilo original de Yunjin. Completamente decepcionado, Meng Qian se virou imediatamente para o Prota, surpreso por ele ter percebido aquilo desde o começo. No entanto, não ficou muito tempo lamentando. Enfurecido, ele correu de volta até a loja e foi direto ao vendedor, e sem pensar duas vezes, o agarrou pela gola e o jogou no chão, exigindo a sua grana de volta. O vendedor, mantendo uma falsa serenidade, respondeu que não fazia reembolsos após venda. Ainda fingindo simpatia, disse que, em consideração ao bom relacionamento deles, abriria uma exceção que deixaria Meng Qian que escolhesse qualquer coisa das prateleiras do lado esquerdo da loja como uma forma de compensação. Enquanto os clientes gritavam e o clima esquentava, o protagonista se aproximou, sugerindo que já que estavam oferecendo algo, seria sensato aproveitar. Sem muitas opções, Meng Qian acabou escolhendo uma esfera que estava largada em um canto, algo que claramente não interessava a ninguém. O vendedor, tentando se livrar da situação, até agradeceu, dizendo que era uma ótima escolha e que agora eles estavam quites. Mas para a surpresa de todos, assim que observaram a esfera com mais atenção, perceberam que não era um objeto qualquer. Se tratava de uma pérola luminosa de excelente qualidade, algo que era extremamente raro. Todos ficaram espantados e logo alguém comentou que aquela peça sozinha já valia pelo menos 50 milhões, ou seja, o cara ganhou uns 40 pila. O avô e a sua neta ficaram visivelmente surpresos com a capacidade do Prota de encontrar algo tão valioso em uma pilha de lixo, e o vendedor, que antes tratava a esfera como lixo, agora estava desesperado para recuperá-la de volta. Tentou então alegar que a pérola luminosa era dele, mas Meng Qian rapidamente rebateu, jogando na cara dele as suas próprias palavras, dizendo que a compra depois não tinha devolução. Só que o vendedor não estava disposto a aceitar aquilo e, ignorando completamente a sua própria regra que ele acabou de inventar, que ele tirou do bumbum, tentou intimidá-los, revelando que a sua loja era protegida pelo chefe Li da Sala Qinzhen, e se não devolverem aquela pérola, chamaria ele. O Prota, sem saber exatamente quem era, ficou curioso e Meng Qian então explicou em voz baixa que aquele cara era uma gangue famosa da cidade. Eram perigosos e quem comandava era ninguém menos que San Lizu, e se não tivessem guarda-costas estariam encrencados. Na real, já até suspeitava que eram aqueles caras que estavam por trás de tudo e tentando derrubar aquele velho de novo. Preocupado, Meng Qian sugeriu que era melhor devolver aquela pérola, pois não valia a pena brigar com aquele cara. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, o avô Zhang se aproximou, dizendo que, jovem, se quiser eu compro essa pérola de você agora mesmo. Posso garantir que ninguém vai te incomodar hoje. Porém, com um sorriso calmo, o Prota recusou. Na verdade, ele gostou daquela pérola e queria ver qual essa tal Sala Qinzhen poderia fazer para tirar dele. O vendedor ficou boquiaberto sem acreditar na ousadia do Prota. Furioso, pegou o celular e fez uma ligação prometendo que aquilo não ia acabar bem para nenhum deles. Ignorando a ameaça, o nosso herói deixou a loja como se nada tivesse acontecido e o avô ainda ficou observando de longe. Balançando a cabeça, comentou com a neta que aqueles jovens eram muito impulsivos. Dentro do carro, Meng Qian estava visivelmente nervoso, pois aquele vendedor não estava de brincadeira. Dizia preocupado, e o Prota, porém, respondeu tranquilamente, dizendo que as coisas sempre se resolviam tranquilamente, não precisava ficar afobado não. No entanto, mal terminou a frase e o motorista precisou frear bruscamente, pois um carro atravessou o caminho deles, bloqueando por completo a passagem. Logo em seguida, um grupo de bandidos desceu cercando o veículo, dizendo que eles achavam que poderiam causar problemas no território deles. Gritou um, ainda batendo no capô com um taco, tentando intimidá-los. Eles estavam cheios de confiança até que, sorrindo, viram o protagonista saindo calmamente, e de repente, para total confusão dos bandidos, ele começou a tirar as mangas para fora. Ninguém entendeu nada. Mesmo assim, algum deles, segurando os bastões, se aproximaram rindo, perguntando se ele estava tentando largar o que pegou. O Prota, sem se abalar, partiu para cima. Em poucos segundos, os bandidos estavam todos estirados ao chão, gemendo de dor, completamente derrotados e humilhados. O chefe do grupo, desesperado, começou a bater com a própria cabeça no asfalto, implorando para que o Prota por favor o perdoasse, pois não sabia quem ele era e que poderia levar o que quisesse. Vendo aquela cena, o nosso herói abriu um sorriso satisfeito, cruzando os braços, respondendo que agora sim estava começando a ficar interessante. Ele ordena que levassem o sujeito direto para o seu quartel-general, deixando-o completamente surpreso. Irritado, deixa claro ainda que estava de péssimo humor e que vai acertar todas as contas, tanto as antigas quanto as novas, naquele mesmo dia. E para completar, promete que iria destruir a Sala Qinzhen de uma vez por todas, e enquanto seguia em direção ao seu destino, fica refletindo que precisava descobrir se eles eram os verdadeiros responsáveis pelo envenenamento do velho Meng. Li, por outro lado, estava apavorado, achando que tudo chegou ao fim. Quando chega ao local que queria, ele se aproxima do Prota, tentando manter uma postura de chefe, pedindo que ele tivesse calma, deixando claro que o medo que ele tinha da situação era demais. O Prota então responde de uma forma tranquilinha, perguntando se por algum acaso não seria ele quem estava causando todos aqueles problemas. Ia tentando se justificar, explica que dentro da Sala Qinzhen existe um lutador chamado Zhuang Qinzhan. Apesar de ser bem jovem, ele já derrotou todos os artistas marciais da sua geração na cidade. Por conta disso, as pessoas respeitam e ouvem mais de Huan do que ele próprio, mesmo que oficialmente ele ainda fosse o responsável pela sala.
Sabendo que a sua vida pode estar por um fio caso Juan descobrisse que ele trouxesse o forasteiro até ali, Lee começa a suar frio, desesperado, sugerindo que o prota seguisse sozinho dali pra frente. O nosso herói, mantendo a calma, questiona qual era exatamente o medo dele, dando a entender que percebe o quanto aquele cara é esperto. Afinal, aquela seria a oportunidade perfeita para Lee tomar o controle e se tornar o novo chefe se soubesse aproveitar a situação. Enquanto isso, dentro da sede da sala Qinzhen, Juan Qinzhen estava sendo mimado por 3 mulheres. No entanto, começa a ficar irritado com a demora de Li Hai em resolver a confusão na loja de antiguidades. Desconfiado, já que não conseguia colocar as mãos no convite da família Meng, decide que ele mesmo vai lá assumir o controle da situação de uma vez por todas. É nesse exato momento que o protagonista invade o lugar, acertando um chute em um dos subordinados e, ao olhar em volta, confirma de imediato que aquele é de fato Juan Qinzhen. As garotas apavoradas saem correndo, gritando de medo, enquanto Juan Qinzhen, sem entender nada, encara o invasor e queria saber quem ele era. O prota não responde diretamente. Em vez disso, ele deixa claro que está ali para descobrir se Juan teve ou não envolvimento com o envenenamento do velho Wang. Juan observa, percebendo algo estranho. Não conseguia sentir nenhum traço de energia espiritual vindo daquele homem. Isso faz com que ele concluísse 2 possibilidades. O nível de cultivo dele era muito superior, a ponto de ser impossível de detectar, ou ele simplesmente não possuía cultivo nenhum. De 2 uma, não tinha pra onde fugir. Pensando bem, Juan deduz que se o nível daquele estranho fosse tão alto assim, certamente já teria até ouvido falar dele. Convencido de que o sujeito não valia nada, era alguém insignificante, ele parte pra cima, decidido a resolver aquilo com as próprias mãos. Mas quando se aproxima, solta uma provocação sarcástica, perguntando se ele não sabe que o Salão Qinzhen não é um lugar onde qualquer um podia entrar como bem entendia. Nesse momento, o protagonista percebe de imediato que Juan é sem dúvidas o culpado que ele procurava. Desviando do ataque com extrema facilidade, faz parecer que desapareceu diante dos olhos do adversário. Quando Juan percebe, ele já estava bem atrás dele, zombando, enquanto menciona que o cadáver era, bom, horrível. Enquanto falava, de repente Juan Qinzhen cai ao chão gravemente ferido, completamente surpreso por não ter sido nem capaz nem de enxergar os movimentos do oponente. No chão, derrotado, humilhado, ele desaba, se recusando a aceitar que foi superado por alguém mais jovem do que ele. Lee, ao assistir aquela cena, fica completamente atordoado. A única coisa que passa pela sua cabeça é que o quarto Qinzhen acabou ali, e que provavelmente ele seria o próximo a ter o mesmo destino. Desesperado, sai correndo, convicto de que estava condenado, afinal Cao Lizu jamais perdoaria alguém pela queda do quarto Qinzhen. Porém, para o azar dele, não consegue ir muito longe. O Proto intercepta, e Lee, tentando se justificar, inventa na hora que acabou de se lembrar que precisava voltar para casa para alimentar as suas galinhas. As suas criações, meu filho, o cara virou um fazendeiro do nada. Ignorando completamente a desculpa esfarrapada, o Proto observa os vários bandidos desmaiados espalhados pela sala Qinzhen, comentando que seria um baita desperdício simplesmente se livrar de todos eles. Segurando o braço de Lee, sugere que ele assumisse o comando da sala Qinzhen e passasse a trabalhar para ele. Lee, claro, entra em completo desespero, mas percebe que não tinha mais escolha agora. Em meio a lágrimas, ele acaba aceitando e, jogado no chão, ouve ainda o aviso do Prota para não tentar fugir, já que uma maldição foi lançada sobre ele. E para provar que não estava brincando, ele sente uma dor súbita e intensa no braço. A única coisa que consegue pensar é em assoprar o local na esperança de que a dor passasse. Assim, o Prota se despede, aconselhando que não fizesse nenhuma besteira ou poderia até se arrepender seriamente. Desolado, ele fica perdido, sem a menor ideia do que fazer, até que se vê preso, praticamente um escravo de 2 famílias ao mesmo tempo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o vendedor trapaceiro estava tranquilamente tomando seu chá, relaxando na moral e curtindo o momento, meu irmão. Acreditava todo satisfeito que naquele exato instante o Prota estava lá implorando pela vida enquanto apanhava sem dó. Foi então percebeu alguém se aproximar. Para sua surpresa, era Li Hai, que vinha andando cabisbaixo, claramente acabado depois do que tinha rolado. O vendedor, com aquele sorriso cínico no rosto, cumprimenta de uma forma bem animada, curioso para saber como o Prota estava, certo de que ouviria que ele tinha sido espancado até a morte. Mas naquele instante uma lembrança cruel vem à mente de Li Hai. Os únicos que realmente foram espancados até quase irem de F foram os homens dele mesmo. Furioso, ele despeja toda a sua raiva no vendedor, jogando na cara dele que tudo aquilo foi culpa dele. Se não fosse por aquele sujeito, ele não estaria agora numa situação tão humilhante. Enquanto o vendedor ouvia a bronca, o Prota de longe se lembrava do que tinha feito com Li Hai e ficava pensativo, curioso se o feitiço que havia lançado nele era realmente tão eficaz assim. Resolve então testar e tenta se concentrar como se fosse fazer uma invocação, mas tudo o que consegue fazer era uma dor insuportável no braço, tão forte que o faz imediatamente se desesperar e prometer para si mesmo que nunca mais tentaria algo assim. Mudando de humor num piscar de olhos, ele então olha para o vendedor, querendo de alguma forma compensar todos os problemas que havia lhe causado, e Lee decidiu agir do jeito mais conveniente, para ele, claro. Depois de um tempo, ficou claro que ele simplesmente fugiu, levando consigo os objetos mais valiosos que encontrou na loja. Enquanto isso, o vendedor de joelhos implorava desesperadamente para que ele não levasse as suas coisas, mas era inútil. Lee, sem a menor intenção de devolver, esvaziou tudo
tudo que tinha valor ali. Logo depois a cena muda para a sede do grupo de excelência da família Zou. Lá, Sou Lizu estava furioso, encarando o celular irritado com a falta de notícias de Lee. Sem conseguir se controlar, ele bateu o aparelho com força na mesa, convencido de que estava sendo desrespeitado e ignorado por ele. Nesse exato momento uma ligação chega e ele atende tentando conter a raiva. Do outro lado da linha estava o pai de Sen, que não perde tempo e já começa a reclamar, cobrando Sou Lizu que não estava cumprindo a sua palavra de fazer a família Men pagar pelo que haviam feito. Zou então explica a situação, conta que as coisas não saíram como esperava e ainda admite que não fazia ideia de que Meng Xinner tinha alguma ligação com Rian Xue. Apesar disso, disse que não o preocupava tanto. Por outro lado, Zhang Linou, o pai de Zhang, não estava interessado nessas desculpas. A única coisa que queria ouvir era quando a família Meng seria destruída por completo. Diante disso, Sou Lizu, com um sorriso frio e ameaçador, garante que ele não precisava se preocupar, afinal já tinha tudo planejado. Desde que Zhao Feiyang foi preso, o pai dele, Zhao Hinning, desenvolveu um ódio profundo pela família Meng. A estratégia da família Meng também estava bem definida. Eles pretendiam usar Zhao Jinmin, que era justamente quem liderou desde o começo o projeto das garrafas de porcelana do grupo Dream. O plano era atrair Zhao Jinmin para o grupo de excelência, levando junto toda a equipe chave do projeto. Confiante, Sou Lizu acreditava que dessa vez o grupo não teria como se manter de pé. Tranquilo, ele tomava sua xícara de chá até que de repente Meng Xiang aparece sorrindo procurando por ele. Sem rodeios, conta que de uma forma inesperada o vendedor da loja de antiguidades decidiu não só devolver a grana, como também acrescentou como pedido de desculpas uma pintura autêntica de Yunjing. O prota ficou satisfeito ao ouvir isso, entendendo que significava que Li estava cumprindo bem a sua parte no acordo. Xiang, no entanto, diz que ainda estava curioso, pois queria saber se aquela pintura realmente era uma peça autêntica, e pede então para que ele desse uma olhada, ao que o prota prontamente concorda. Enquanto analisavam a pintura, Check Banger também diz, trazendo notícias sérias, informando que Zhao Jinmin abandonou o projeto das garrafas de porcelana e levou com ele outros farmacêuticos importantes. Com isso, todo o projeto corria risco sério de ser praticamente encerrado. O protagonista percebe o peso da situação, pergunta se deveria ir ajudar junto. No final, acaba decidindo acompanhá-la, enquanto Meng Xiang deixa de lado seus outros compromissos, disposto a resolver essa crise antes de qualquer outra coisa. Eles já estavam reunidos com o farmacêutico quando ele explicou que entendia perfeitamente a preocupação de Meng Xinner. Segundo sua avaliação inicial, levaria pelo menos um ano para decifrar a fórmula do projeto das garrafas de porcelana. Essa notícia deixou Meng Xinner visivelmente angustiada, pois com o ritmo das coisas era bem provável que o grupo de excelência já estivesse destruído o sonho do seu grupo antes mesmo de conseguirem finalizar a fórmula. Ela então perguntou quase sem esperança se não existia uma solução mais rápida. O prota, curioso para entender o motivo de uma fórmula levar tanto tempo para ser desenvolvida, pegou o pequeno frasco de porcelana e o levou ao nariz para sentir o aroma. Concentrando-se, enquanto isso começou a rabiscar algo em um papel. O farmacêutico Yue explicou que o verdadeiro problema do projeto não era apenas a fórmula em si, mas sim que os ingredientes principais exigiam um método de extração muito especial. Um método que era difícil de encontrar pessoas capazes de realizar rapidamente. Para ele isso era quase impossível. Visivelmente envergonhado, Yu confessou que o velho líder da empresa sempre foi muito gentil com ele, e que justamente por isso ele não poderia simplesmente desistir agora, especialmente num momento tão dedicado e delicado para a empresa. Meng Xinner então mencionou que o farmacêutico estava ficando velho e não aguentava mais tanta pressão, o que aumentava ainda mais a sua preocupação, já que se ele saísse, o projeto do grupo teria ainda mais dificuldades para continuar se mantendo. Foi então que o protagonista mostrou a folha de papel onde estava escrevendo. Ele explicou que aquela era a fórmula que eles queriam, admitindo que no começo achava que o problema fosse maior, mas que agora tinha em mãos uma fórmula melhor com um método de extração muito mais simples. Meng Xinner, sem acreditar, pensou que ele estava brincando, pois para ela não existia algo assim. Não dava para descobrir uma fórmula só pelo cheiro do frasco, isso só acontecia em histórias de fantasia. Mas o protagonista confiante garantiu que era possível sim, e o farmacêutico, percebendo a confiança dele, pegou o papel para examinar e ficou completamente atônito com o que viu. Essa reação deixou Meng Xinner ainda mais confusa, porque ela não entendia o que era tão impressionante. Curiosa, pediu para que o prota mostrasse a fórmula melhor que ele dizia ter e entregou o papel. O farmacêutico, que agora tremia, estava boquiaberto, não conseguindo acreditar que aquilo era real. Era uma fórmula que ele nunca imaginou que pudesse ver em toda a sua vida. Surpreso, ele foi até Meng Xinner, implorando para que o deixasse ser o único responsável por ele para reparar essa fórmula que o prota tinha apresentado. Ainda mencionou que o seu contrato estava prestes a expirar e que para conseguir essa chance estava disposto até a aceitar um corte de 50% no salário. Sem nem ao menos confirmar se havia algum acordo ou não, o farmacêutico Yue já assumia que o prota aceitaria as condições. Ele saiu para dar ordens à sua secretária para que enviasse formalmente o contrato para eles assinarem. Enquanto isso, os homens do grupo, que não entendiam nada da fórmula que o prota havia escrito, ficaram curiosos e começaram a se perguntar se aquilo realmente era algo tão incrível assim. Então pediram ao prota para explicar o que exatamente aquela fórmula fazia, e ele revelou que se tratava da fórmula secreta Seno, o que deixou todos de cara. A fórmula secreta, segundo histórias, havia sido criada por um médico lendário da antiguidade e era usada
usada pelas imperatrizes e concubinas dos palácios. Mas com o passar do tempo, seu segredo acabou se perdendo. Agora, com tudo isso, eles finalmente entenderam por que o farmacêutico Yue ficou tão empolgado. O que eles tinham em mãos era um verdadeiro tesouro, e olhando para o Prota, Yue perguntou de onde ele havia conseguido aquela fórmula. O nosso herói contou que no seu aniversário de 18 anos, o seu mestre lhe deu um fragmento daquela fórmula, dizendo que se ele conseguisse restaurá-la por completo, permitiria que ele deixasse a montanha onde viviam. Depois de restaurar o fragmento, o mestre, conhecido como Mestre Bêbado, tentou voltar atrás na promessa, mas não adiantou. Incrédula, a garota questionou se ele realmente havia conseguido restaurar toda a fórmula a partir de um pedaço só. Mas lembrando que o velho Man mencionava o Mestre Bêbado algumas vezes, ela chegou à conclusão de que aquela pessoa deveria ser realmente extraordinária. Com um sorriso, ela até pensou que deveria ser grata ao Mestre Bêbado por estar disposto a compartilhar algo tão valioso assim. Afinal, agora não só recuperaria um projeto, como os lucros da empresa também iriam disparar por completo. Com isso em mente, Man Shinner ofereceu ao protagonista o direito de escolher uma recompensa. Ele parou por um instante para observá-la com atenção, admirando a sua beleza, e então com simplicidade pediu alguns milhões para comprar ervas medicinais, e Man Shinner ficou um pouco decepcionada, mas mesmo assim entregou a ele um cartão de poupança com 50 milhões. O Prota admitiu que se sentia bem apoiado por alguém tão poderosa como ela, e com um sorriso elogiou até a sua generosidade. Na próxima cena, o protagonista entrava na clínica do Dr. Lee, onde comentou que as ervas que ele havia conseguido antes para os idosos não eram velhas o suficiente para surtir o efeito imediato. Dessa vez o Prota teve mais sorte, e enquanto isso o doutor analisava uma receita sentindo que algo estava faltando, mas não conseguia identificar bem o que era. O protagonista logo percebeu, dizendo que o ingrediente que faltava era a raiz de regalis. O Dr. Lee ficou impressionado, pois com essa adição a receita finalmente estaria completa. Ao notar a presença do Prota, ele comentou que já não se surpreendia mais com alguém tão especialista frequentando a sua clínica, e ainda perguntou educadamente o motivo da visita do cara. O protagonista explicou que estava em busca de ervas medicinais de altíssima qualidade, o que fez o médico refletir que ele deveria pelo menos ter 1000 anos de experiência para saber tanto sobre ervas medicinais. O Dr. Lee contou que tinha exatamente as ervas que ele precisava, mas que não poderia vendê-las tão facilmente, pois aquelas eram as preciosidades do seu próprio mestre. Então o protagonista pensou numa solução para chegar a um acordo, propondo que em troca de ervas, ele ensinaria um método secreto para reduzir as percas durante o processo de refino da medicina. Enquanto isso, os alunos do Dr. Lee começaram a reclamar, achando estranho que alguém tivesse acesso tão fácil à sala de alquimia, principalmente alguém usando um método de refino tão diferente do deles. Eles chegaram até a dizer que provavelmente o protagonista nem sabia direito o que estava fazendo, que irritou o Dr. Lee. Ele então mandou que se calassem, deixando claro que mesmo que todos eles juntassem as suas forças, não chegariam nem perto do nível de habilidade do Prota. Os alunos ficaram impressionados e começaram a duvidar, se perguntando se ele realmente era tão habilidoso ou se o Dr. Lee tinha caído em algum tipo de golpe, né, e o Prota tinha enganado o cara. De repente todos sentiram um aroma muito perfumado no ar, reconheceram que vinha de um ginseng altamente concentrado e questionaram o Dr. Lee sobre quando ele teria conseguido aquele ginseng milenar dos seus ancestrais. O médico surpreso disse que nem mesmo um ginseng milenar conseguiria produzir aquele cheiro tão forte, e o Prota então com confiança explicou que o equipamento de alquimia do Dr. Lee era basicamente básico, por isso ele mal conseguiu alcançar certos níveis. Ele mostrou o resultado do que havia refinado e junto com os alunos todos ficaram boquiabertos ao sentir a fragrância tão intensa de perto. Curioso, o Dr. Lee perguntou como o Prota tinha conseguido aquele resultado, dizendo que só tinha sentido aquele tipo de aroma em uma pílula muito especial, e o doutor, ainda impressionado, contou que aquele aroma só poderia ser produzido por um verdadeiro mestre. Ele lembrou que esse mestre uma vez lhe disse que se um antigo método alquímico fosse usado corretamente, o poder extraído poderia ser 100 vezes maior do que alguns métodos convencionais. Surpreso, o Dr. Lee perguntou se o Prota já tinha usado esse método de refinamento, e o nosso herói confirmou que sim. Diante disso, o Dr. Lee, acreditando que o Prota seria o maior benéfico para sua clínica, decidiu entregar a ele o remédio que o nosso herói estava tentando pegar desde o começo, né, rapaziada? Pouco tempo depois, o Dr. Lee chegou a um lugar carregando os frascos que o protagonista havia refinado. Lá, ele encontrou um homem mais velho que, se aproximando, disse com confiança que perguntou de onde o Prota havia conseguido um ginseng tão poderoso, achando que, pelo cheiro, ele teria pelo menos 8.000 anos. Mas o Dr. Lee corrigiu que o líquido medicinal de verdade fora feito a partir de um ginseng centenário. O homem velho, furioso, acusou o médico de falar besteira, achando que ele queria enganá-lo e fazer parecer um louco. Rapidamente pegou o líquido para analisar e, ao sentir a fragrância, admitiu nunca ter percebido um cheiro igual nos últimos 20 anos, exigindo que o Dr. Lee não mentisse e dissesse a verdade sobre onde havia conseguido aquele ginseng de alta qualidade. O médico jurou que não mentiria, garantindo que realmente se tratava de um ginseng centenário. Mesmo assim, o homem mais velho continuava desconfiado. Então o Dr. Lee contou que o líquido medicinal fora feito por um mestre que ele havia conhecido recentemente, o Prota, explicando que ele queria mudar o método de refino das raízes
raízes de ginseng milenares que o velho possuía. O homem ficou animado com a proposta, ordenando ao Dr. Lee que lhe trouxesse as raízes de ginseng de 10 mil anos que ele mantinha escondidas há tanto tempo, e enquanto isso, o Dr. Lee apressava os seus alunos para carregarem tudo no carro. O velho, satisfeito, se despediu do nosso herói, pedindo que ele planejasse negócios semelhantes e que talvez considerasse a sua clínica como prioridade. O prota prometeu que assim faria, e os alunos surpresos não conseguiam acreditar que o velho tivesse trocado tesouros mais preciosos por aquela proposta, achando até que ele estava ficando lelé da coca. Mas o velho, irritado, respondeu que eles não entendiam nada, afirmando que com aquele método de refinamento a clínica poderia prosperar pelo menos por mais 20 mil anos. Para ele, conhecer o protagonista era a maior sorte de toda a sua vida. O prota estava lá na sala de estar, aproveitando para observar a melhor energia espiritual da pérola luminosa que tinha conseguido na loja de antiguidades. Depois de um tempo, segurou a pérola com um sorriso satisfeito, sentindo que sua jornada até ali tinha sido um sucesso. Afinal, ele estava prestes a romper um novo nível, uma nova barreira na sua vida. Ele estava feliz por finalmente ter conseguido refinar a medicina dos idosos, torcendo para que agora a saúde deles ficasse completamente restaurada. De repente, uns barulhos do lado de fora chamaram a sua atenção. Ele foi até a janela e viu o avô Zen e sua neta cercados por alguns bandidos. Ao reconhecer aqueles rostos, o protagonista ficou intrigado, se perguntando por que eles estavam ali naquela situação. Reparou que os bandidos eram artistas marciais habilidosos, todos armados com espadas longas, e um dos bandidos soltou uma desculpa sarcástica para o avô Zen e logo atirou nele. O avô até tentou se defender, bloqueando as balas com a espada, mas mesmo assim acabou se machucando e caiu no chão vulnerável. A neta, preocupadaça, ficou no meio da confusão e também acabou ferida por estar distraída. Quando parecia que os bandidos iam se livrar dos dois, o nosso herói sentiu que o destino tinha um motivo para eles estarem ali na frente dele e que as suas vidas ainda não tinham acabado. No instante em que um dos bandidos se preparava para dar o golpe final, o prota pegou a espada da neta, pedindo para usá-la emprestada, e com um ataque rápido destruiu a arma do inimigo. O bandido ficou parado, perplexo, e tentando se impor, ele perguntou se o prota sabia quem e para quem eles estavam trabalhando, avisando que iam acabar com ele se continuasse tentando interferir em seus negócios. Mas o nosso herói, sem dar nenhuma importância, respondeu firme que não lhe interessava para quem eles trabalhavam, só não iriam deixar escapar impunes. Os outros bandidos apontaram as suas armas para ele, mas em um piscar de olhos, o protagonista já havia derrotado mais um, sem dar nem chance para a reação. Foi derrubando um por um, empilhando-os inconsciente no chão. Com desprezo, ele repreendeu o último bandido, dizendo que contratasse alguém para esse tipo de trabalho estava mesmo precisando rever as suas escolhas. Virando-se para o avô Zen, ele lembrou que tinham se conhecido na rua das antiguidades e que Zen era justamente o homem que encontrou a pérola luminosa. O avô, agradecido, confessou estar para lá de impressionado, dizendo que nunca imaginou que alguém tão jovem quanto o prota pudesse ser tão forte assim também. O protagonista descobre que o avô Zen é um especialista no nível de grande mestre, algo que deixa ele meio confuso de primeira mão. O avô, por sua vez, fica surpreso ao perceber que o neto não entendia bem os termos usados para medir a força dos artistas marciais, explicando que os bandidos que enfrentaram são praticantes do nível mineração. Ele garante que se tivesse no seu melhor momento, não precisaria voltar tantas vezes, comentando que o prota deveria estar no nível de grande mestre. Isso deixa o nosso herói surpreso, pois o sistema de cultivo nas montanhas é diferente e então eles acabam deixando esse assunto de lado. Depois o prota ajudou o avô a cuidar dos ferimentos, dizendo que eles pareciam ter uma boa sintonia, e ao aplicar a sua técnica no avô, ele percebe que estava sentindo dor, o que deixa a neta pra lá de preocupada. Ela pergunta o que ele estava fazendo e ele pede que ela deixasse o avô em paz descansando. E quando o avô consegue recuperar o fôlego, a menina pode perceber que ele já estava se acalmando. O avô comenta feliz que sentiu uma opressão no peito e dificuldade para respirar nas últimas 2 semanas, mas agora sentia que a sua energia voltou completamente, algo que nunca havia acontecido e nem experimentado antes. O protagonista, percebendo que o avô estava usando a técnica Swan Manny, pergunta se ele sentiu recentemente o ki estagnado e se quanto mais praticava, mais fraco se sentia. E então ele revela que a técnica que o avô tem é uma versão falsificada, deixando o avô completamente surpreso e sem acreditar no que acabara de ouvir.